isso aqui no mudo. Você está ao vivo. Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui para comentar a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. O primeiro jogo foi 0-0. Eu estou aqui com a participação dos meus dois amigos, o Matheus Garcia e o Anderson Gaspar. Como a gente está divulgando nos grupos, naturalmente acho que já são rostos conhecidos de alguns, mas de qualquer forma, para quem esteja chegando aqui e não nos conheçam, se apresente o Matheus, se apresente Anderson, comentem um pouco da expectativa desse jogo para vocês. Boa noite, eu sou o Matheus, o pessoal me conhece aí, principalmente do grupo de táticas, do grupo do Flamengo. O pessoal sabe dos meus posicionamentos, alguns polêmicos. Vou trazer isso um pouquinho para a live hoje, para dar um pouquinho de entretenimento também. Justo. Boa noite, meu chamo Anderson Gaspar. Bom, meu sentimento é o sentimento que eu acho que quase todos os flamenguistas têm, que é de agonia. Assim, eu estou agoniado já. O jogo nem começou, eu já estou agoniado. Sei que durante o jogo vou estar agoniado. Sei que, como o capitalismo é intancável, eu vou pegar o jogo bem lá na frente, sabe? Então, quando eu pegar esse jogo bem lá na frente, eu vou estar agoniado no meu trabalho antes de chegar para ver o jogo. E é isso. Eu sou um cara agoniado, em resumo. Cara, a gente estava aqui separando um pouco algumas pautas para estar comentando sobre essa partida. A primeira seria a ausência do João Gomes, ele que sofreu um cartão amarelo ali meio duvidoso, e que a gente vai ter provavelmente como substituto o Arthur Vidal, já meio que ficou definido isso. Mas muitos têm a preocupação se o Vidal aguenta 90 minutos, se ele consegue, se ele está fisicamente apto para isso. E aí, assim, eu já abro a pergunta porque a gente naturalmente tem algumas diferenças entre esses dois jogadores, não são exatamente o mesmo cara. E aí, o que vocês acham que mais afeta o Flamengo negativamente, essa ausência do João Gomes? O que a gente ganha com a entrada do Vidal? O quão preocupa vocês o fato dele talvez não aguentar 90 minutos? Passa a palavra... Vou passar a palavra para o Garcia. Bom, primeiro, o que piora é bem claro, porque o João Gomes tem muito mais poder físico, até pela idade, até por estar no auge dele, fisicamente falando. Então, assim, como o João ele tende a jogar pelo lado esquerdo, que é o lado onde está o Felipe Luiz também, o Vidal entrando ali pode ter um pouquinho de dificuldade para ter uma marcação mais física, principalmente no lado direito do Corinthians, que é muito forte em termos de velocidade, de agilidade. São jogadores muito... Não todos muito jovens, mas assim, o ponta direita provavelmente vai ser o Adson, que é um jogador veloz, um jogador de muito drible, que pode causar problemas ali justamente porque tem dois jogadores muito lentos, muito pouco móveis naquele lado. Então, talvez seja um pouco mais natural que tenha que ter um sistema de mais compensação com o Thiago Maia para poder cobrir aquele lado ali, onde geralmente ele faz o contrário. O Thiago Maia tende a cobrir mais o lado direito, justamente porque tem a presença do João Gomes. Então, isso é um ponto mais negativo. O ponto positivo, claro, o time vai ter um pouco mais de circulação de bola. O Vidal é um jogador que, com bola, ele sabe se deslocar melhor que o João Gomes. Ele sabe buscar mais atalhos, sabe como encontrar os jogadores de frente com mais facilidade. E, com isso, o Flamengo tende a talvez ter um pouco mais do controle de jogo, mas que também é uma faca de dois gumes, porque esse controle também depende de uma retenção de bola quando você perde, que é o que o João Gomes entrega muito, né? Então, assim, essas são as grandes diferenças entre os dois e que pode mudar muito. Não, pode comentar antes. Eu só queria acrescentar que eu acho que o Vidal
ele pode trazer um elemento a mais que a gente talvez em alguns momentos pode fazer a diferença. Que o Vidal ele é um cara que tem mais capacidade de chegar na área. Ele é um cara com uma boa bola aérea, um bom finalizador da entrada da área. Acho que é algo que às vezes falta isso para o João Gomes. De qualquer forma, passar a palavra para o Anderson. Olha, eu vou fazer acrescentar uma coisa que a negada vai me detestar, vai me odiar, mas o Vidal ele sabe cobrar pênalti. Isso é importante, né? Isso é uma coisa que a gente não pode ignorar, essa possibilidade. Se bem que ele entrando no começo, a gente possivelmente perde essa questão, né? Mas como eu não trabalho com a possibilidade de a gente chegar até os pênaltis, é só um adendo que eu falei, galera, eu tô vendo só os comentários descendo aí. Enfim, de qualquer forma, o que acontece sobre o que o Flamengo perde e o que o Flamengo ganha, né? Perde muita combatividade, desculpa, né? Que, como o Garcia já falou, certo? Essa questão do balanço defensivo que a gente precisa demais, certo? Uma coisa que o Gomes faz muito, muito bem, né? Não é que ele é só combativo, quando o time está todo ali, recuado, passe, defendendo em linhas baixas, que até porque é raro no Flamengo acontecer. Ele é aquele cara que ele recupera muitas vezes a bola, quando o outro time já está começando a transicionar, e ele vai lá, pega a bola lá no alto, e já faz aquele famoso desarme armando. Ele é craque em fazer isso. Isso faz uma diferença gigante no nosso jogo, entendeu? Gigante mesmo. E uma diferença que já vai mais para a questão dos duelos individuais é que sem o Gomes, né, é um jogador a menos para tentar tancar o Renato Augusto, que é o principal cérebro daquele time. É o jogador principal daquele time, né? Ele que é o arco. Você tem ali jogadores muito bons, como o Roger Guedes, que vai lá, vem cá, nem que você é tão bom, ele passa por momentos muito bons. O Yuri Alberto, que esse sim é muito bom, né? Mas eles precisam todos ser municiados. E aí, o que acontece é o seguinte, nos meus estudos para fazer essa live aqui, eu vi que existe muito uma questão do que é intitulado como a área Renato Augusto, né? Acontece muitas vezes de os caras irem avançando o time do Corinthians, o que faz afundar as linhas adversárias, e o Renato Augusto, em vez de entrar, ele vai lá, recua e pega a bola ali, muitas vezes na entrada da área, ou um pouco antes, né, ali, um pouco depois da intermediária, completamente livre, com tempo e espaço para fazer o que ele deseja, seja finalizar, seja encontrar um passe de frente para o gol, né? Com um jogador menos combativo, a menos no seu time, vai ser um cara a menos para ocupar esse espaço, e caso ele não tenha ouvido a leitura desse espaço, ele dificilmente vai ter a saúde para chegar e impedir de que o Renato Augusto tenha esse tempo e espaço para pensar e agir, né? Porém, sendo-lhes bem sinceros, eu não estou tão preocupado com isso, né? É bem verdade que a gente perde pelas questões que eu falei, mas a tendência é que o Flamengo ataque muito mais. Uma tendência é que o Flamengo ataque ainda mais do que já foi no primeiro jogo. Então, você tem um cara que tem uma circulação de bola melhor, que tem uma leitura de espaços melhor, que tem uma infiltração na área melhor e que tem uma finalização de média distância melhor, me parece até melhor do que ter um jogador como o João Gomes, né? Outra, vale salientar, a galera tá falando como se o Vidal fosse um idoso, né, que tivesse por acaso caído ali para jogar futebol, o que não é bem verdade. O que acontece eu vejo esse declínio físico do Vidal como algo completamente natural, não só pela idade, é por causa que ele chegou direto, ele não teve pré-temporada, entendeu? Ele já chegou aqui, tem toda a questão da temperatura que faz sim uma diferença enorme. Uma coisa é você jogar 15 graus médios em um clima ameno europeu e você cair no forno do Rio de Janeiro para jogar. Isso tudo faz muita diferença. Mas né? Também porque a gente está comparando com o João Gomes, que é um jogador que tem uma explosão e uma aceleração muito, muito rápida. Ele Sim. parte muito rápido na velocidade para fazer desarmes. Então, a gente está fazendo dois comparativos que são de um jogador que tem todos isso aí que você falou, né, de vir da Europa, não tem férias e tudo mais, para um jogador que está no auge. Está no auge e que é um jogador fisicamente muito bom.
Mas eu ainda acho que, para este jogo em específico, você ter o Vidal não é ruim, cara. Não tem como você intitular como, temos uma grande perda. É apenas diferente. Pode ser que isso seja preponderante, vá até bater aqui na madeira, que pode ser que isso leve a derrota. Pode, porque é do futebol, é do jogo, acontece. Mas você tem um jogador com as características do Vidal, não necessariamente é uma grande perca. Na verdade, por vezes, pode se considerar um ganho até mais interessante. E uma mudança tática forçada interessante para o nosso estilo de jogo, sabe? Porque parece que se aventa seu jogo. Então é isso, eu não estou tão preocupado com isso, não. Como diz o fado sensato ignorante do Flamengo, o Mauro César, eu estaria preocupado se o substituto fosse o Marcelo Araújo, o adorado do Garcia. Eu vou comentar um pouco, ainda um pouco na linhagem do que vocês estavam comentando, mas eu gostaria de lembrar que a gente encarou o Corinthians na Libertadores, e no primeiro, tipo assim, os dois jogos me pareceram jogos tensos, né? O Flamengo não começou confortável, terminou a primeira partida e terminou a segunda partida confortável. O que teve de comum para mim nesses dois cenários, quando o Vidal entrou, me pareceu que o Flamengo conseguia muito mais ter um critério nessa posse de bola. Ele naturalmente ele consegue qualificar mais o passe, e não só qualificar, como por exemplo, a gente joga muito por dentro. A gente joga naturalmente. O Flamengo é um time que joga muito pelo meio. E ele tem uma percepção, às vezes uma rapidez de tirar essa bola de uma zona de pressão, não necessariamente tirar do corredor central, mas naturalmente, como você aglomera muito jogador em um setor só, você também vai atrair muitos marcadores, e de você gerar situações de jogadores livres, gerar situações, por exemplo, de ter um Rodinei recebendo mais aberto com espaço, ou alguma situação em que, por exemplo, com o João Gomes, a gente entraria numa zona ali de disputa e o Vidal dá um tapa de primeira, às vezes até um passe recuado, mas é um passe que clareia o jogo. E eu acho que isso, ainda mais considerando que é um jogo no Maracanã, eu acho que essa primeira partida que a gente teve lá na Arena Corinthians foi um cenário muito... foi um jogo de momentos. Eu acho que o Flamengo jogou melhor o jogo na Arena Corinthians, acho que poderia ter saído ganhando, mas o empate não foi de todo absurdo, e não foi por quê? Porque o Corinthians também teve momentos ali que parecia, o Flamengo desordenou, o Flamengo não está tendo espaço, o Flamengo está tendo dificuldades para sair, e assim, isso gerou algumas consequências. Eu acho que ele pode trazer um pouco de estabilidade nesse sentido. E aí, eu quero até puxar uma outra discussão, já vindo um pouco do jogo da Libertadores, que nas duas partidas, o Flamengo, quando teve alguma dificuldade de sair, a gente recorria a uma bola longa, seja do Santos, seja do Léo Pereira, seja do Davi Luiz, buscando o Pedro. E o Pedro, ele teve uma enorme vantagem nos dois jogos sobre o uruguaio Bruno Mendes. Nesse último duelo, ele muitas vezes buscou cair em corredor lateral para disputar com o Fagner, outras vezes ele estava mais corredor central e disputar com o Gil, e diferente das partidas da Libertadores, a gente não teve sucesso nessa abordagem. Então, os momentos que o time tinha que sair mais em bola longa foram momentos que o time não conseguiu entrar em último terço. O Flamengo, às vezes, cedeu algumas posses, deixou o jogo uma trocação franca de forma talvez até desnecessária. E aí, eu quero saber o quanto esse acerto do Corinthians preocupa vocês, e também o quanto, de novo, ainda sobre o Vidal, se isso pode ser uma diferença para a gente não precisar sair tantas vezes jogando longo. Passa a palavra primeiro para o Garcia. Primeiro tem que falar que o Gil jogou muita bola no primeiro jogo. Ele jogou muita bola no primeiro jogo. Ele praticamente, e não só assim, não só em marcação individual do Pedro, mas também tipo, defendendo a área, bloqueando chutes, tudo, fazendo cruzamento. Ele bloqueou uns 3 cruzamentos, assim como eu lembro. Então, assim, além desse
esse duelo, individualmente o Gil estava muito bem, tá? Só que eu reparei em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, que às vezes o Gil ele saía para... O Corinthians ele tem uma preocupação muito grande de não deixar o Arrascaeta ter espaço para poder girar. Ele receber de costas e tentar girar. O Corinthians tem muito essa preocupação. E muitas vezes era o Gil que ele saía da defesa, ia caçar o Arrascaeta lá na frente e deixava espaço lá atrás. E, tipo assim, não era uma cobertura bem feita pelo Fagner ou pelo do Queiroz, acho. Não, era o Vera, que estava mais recuado. Então, assim, tem espaço. O Flamengo não soube aproveitar tão bem esse espaço algumas vezes. E talvez com o Vidal até a gente consiga ter um deslocamento melhor nesse sentido. Agora, a questão dos duelos eu acho que é algo pontual mesmo. Assim. A fase do Pedro é boa o suficiente para ele conseguir ganhar esses duelos com o Gil. Ou até mesmo, se necessário, se trocar, ou se precisar fazer outros tipos de dinâmica, o Flamengo tem repertório para isso. Não acho que é um grande problema assim. Passar a palavra para o Anderson. Só comentando enquanto ele não teve um problema aqui rápido. Pessoal, vocês podem mandar pergunta, a gente vai estar respondendo aqui assim que possível. Aqui já teve a primeira sobre o Bruno Henrique, depois que o Anderson fizer o comentário dele sobre Vidal, sobre Pedro, a gente já vai trazendo as perguntas que vocês forem comentando, que vocês forem jogando aqui. Por favor, Osório, faz aí esse vídeo aí, porque eu sinceramente não consigo ler, então depois você faz alguma pergunta pra gente, viu? Como um bom âncora aí, viu? Sim, sobre a questão da ponte aérea Santos-Pedro, né, e afins, eu interpreto as coisas também muito pela ótica que o Garcia está passando. Eu acho os duelos individuais um negócio muito situacional, né? É claro que tem muita qualidade do Gil, tem muita qualidade do próprio Pedro em si, tem também muita estratégia em si de, vou cair pelo lado do cara que é mais fraco fisicamente, que no caso era o Fagner, mas também tem relativamente muito do dia, né? Tem um pequeno quê de imponderável ali. Com a entrada do Vidal em relação ao João Gomes, essa saída tende a ser melhor, porque tem, sim, um passe melhor, e ele tem um físico, né, no sentido de proteger a bola, mais forte, né? Ele também tem uma leitura de espaço melhor. Porém, ele não tem uma condução tão boa quanto o João Gomes, né? Não atualmente, por causa que, né, o João Gomes está no auge. Então, se tiver que, por exemplo, arrancar com a bola, não vai ser necessariamente o Vidal que vai fazer isso várias vezes acontecer no jogo. Pode fazer ele situacionalmente 2 ou 3 vezes no máximo, né? Estourando. Porém, eu vejo as coisas por uma seguinte ótica. Apesar de eu ter algum receio, porque eu sou um flamenguista velho, e como bom flamenguista velho, eu tenho medo até do Ipatinga, certo? Você tem que analisar que o Corinthians é um time muito envelhecido. Então, essa marcação alta, sufocante, que vai deixar a nossa saída dificultosa, que vai forçar a gente a fazer a quebra da bola, não vai acontecer tantas vezes, sabe? Até porque se eles insistirem em fazer isso muitas vezes, o que vai acontecer é acabar gerando um espaçamento entre a defesa e o meio de campo do Corinthians. É só tu imaginar que na linha defensiva do Corinthians tu tem Gil, que tem uns 33 anos, o Fagner, que tem uns 32, o Fábio Santos, que riscou o fósforo do Big Bang, né? Deixa eu ver quem mais aí. Tem uma galera velha ali, tá ligado? E no meio de campo tu tem ali o Poçante Renato Augusto, que é um craque, mas que fatalmente no segundo tempo, diga-se de passagem, o time do Corinthians sempre tende a cair fisicamente nos segundos tempos, tá? É um negócio já notório, de conhecimento notório. Então, o que acontece? Eu acho que o Flamengo vai ter que suportar essa pressão, se ela ocorrer, certo? Durante, no máximo, o primeiro tempo. Se eles fazem isso ali no segundo tempo, tal, no começo, para fazer aquela blitz ali, e só. Não vai ser um problema recorrente, não vai ser algo que a gente vai ter que se preocupar com constância.
Uma coisa que você comentou que eu achei interessante foi a questão do Renato Augusto. Acho que aí vale elogiar. E era um jogador que, quando eu bati o olho, assim, eu não gostei de início, mas acompanhando mais vezes me pareceu importante. O Fausto Vera, ele meio que assume um papel parecido com o que a gente tem com o João Gomes. Não, pode ser também o Thiago Maia. Mas parece com o Thiago Maia. Porque é um cara que ele compensa muito essa questão defensiva, às vezes de você ter jogadores não tão físicos naquele meio campo, lembrando que o Corinthians tinha problemas anteriormente, muitas vezes para defender entre linhas, e que me parece que já não acontece da mesma forma. Pelo menos nesse último duelo eles conseguiram fazer isso muito bem. Claro, assumindo um risco, como o Garcia comentou, de estar tirando o Gil de posição. Isso foi uma coisa que eu até comentei. O Flamengo normalmente, a gente costumou falar que é o 4-3-1-2, e eu comentei, cara, hoje não dá nem para chamar de 4-3-1-2, aquele 4-3-3 nato. O Pedro foi ponta esquerda, o Gabigol foi ponta direita, o centroavante foi o Arrascaeta. O Arrascaeta descendo como um falso 9. Essa foi a dinâmica do Flamengo, com esses jogadores centralizando em alguns momentos-chave. Essa foi a dinâmica do Flamengo naquela partida. E, assim, eu entendo que, claro, algumas variações são situacionais. Acho que essa questão da bola longa, eu acho que não dá para dizer que seja tão... Porque me pareceu algo que foi muito visado. Já na Libertadores eles faziam isso. Eles davam tempo com bola para os nossos zagueiros. Os zagueiros jogavam meio que livres, Davi Luiz, Léo Pereira. O Thiago Maia era marcado individualmente, os outros 3 meio-campistas ele encaixavam nos nossos 3, e aí você tinha ali uma defesa bem estabelecida. Nesse sentido, eu também queria puxar uma pergunta, a primeira pergunta que fizeram aqui. Se o Bruno Henrique fez falta no primeiro jogo. Eu acho que é um pouco complicado a gente falar isso, porque o Bruno Henrique ele se lesionou no momento em que a gente estava iniciando a construção dessa nova equipe. A gente não sabe, por exemplo, se o time seria armado da mesma forma, até porque a gente não saberia se o Pedro tomaria a vaga tão rapidamente. Então, fica muito na suposição. Mas eu achei que, mais do que o normal, nesse jogo, foi um jogo que o Flamengo jogou muito pelo centro, entendeu? E aí o Bruno Henrique poderia trazer um pouco mais de alternativa de jogo exterior. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que era um bloco muito baixo em alguns momentos do Corinthians e talvez não tivesse tanto espaço para ele acelerar. Talvez não tivesse espaço para ele extrair o que dele é melhor. Então, é um pouco difícil de tá comentando. Eu vou passar a palavra para, não sei, se vocês quiserem inverter a ordem, o Anderson primeiro, o Garcia depois, ou o contrário. Pronto, vou começar aqui. Cara, eu sinto falta do Bruno Henrique, não em jogos como contra o Corinthians. Eu sinto muito mais, apesar dele, né? Estou aqui fazendo análise tática. Porque se tu for fazer a análise emocional que vale muito no jogo, né, o Bruno Henrique sempre tende a crescer muito, porque às vezes eu acho que ele me parece meio alheio à realidade. Então pode estar um mundo desabando, uma pressão enorme, e ele está lá suavão, nem cavalo aguenta, e vamos embora, né? Então acontece muito isso, né? Porém, é como você falou, as linhas do Corinthians, que é um time que sabe se defender muito bem, que se defende num 4-1-4-1, são muito baixas. Então, dificilmente, um jogador como o Bruno Henrique conseguiria fazer diferença. Ele consegue, sim, fazer diferença no plano tático, em uma eventual bola dominada aqui pelo João Gomes, que ele consegue desarmar para ligação direta nas costas, mas veja, é algo muito situacional, né? Algo que pode vir a ocorrer. Eu acho que um jogador como o Pedro acaba fazendo mais diferença, porque ele pode tanto escorar o Gil, né, fazendo com que ele não consiga caçar o Arrascaeta, como ele pode se aproveitar do espaço deixado pelo Gil ou por qualquer outro zagueiro, ou ele pode puxar a marcação, facilitando mais ainda que o Gabigol fique livre, que o Gabigol ele encontra espaços muito facilmente, né?
Ele é um Hall Deuter da vida, como a negada gosta de falar, né? Ele é quase um Hall Deuter. Não sei falar alemão, desculpa. Mas, assim, eu sinto falta do Bruno Henrique mais em jogos como, tipo, o jogo contra o Galo. É muito mais interessante, porque é um time que às vezes se propõe a atacar, então você vai ter muito espaço nas costas para ele ser o Bruno Henrique que a gente conhece, times que às vezes se propõem a atacar, como um Bragantino da vida, né, que se defende, mas se propõe a atacar, um Fortaleza que ataca e defende muito bem e tal. Nesse tipo de jogo eu sinto falta dele, né, no plano de vista tático. E é como você falou, qualquer conjectura que a gente faça aqui vai ficar só nisso, porque o Bruno Henrique é um jogador meio sem explicação. E é isso. Só para falar do Raumdreiter, tem uma galera que falava até que fazia meme quando eu falava na época, eu falava acho que era do Mancoedio, que chamava de Raumdemer. Enfim, só esse negócio aí, tem uma galera que sabe disso aí. Teve uma hora que eu tava rindo aqui, que o Osário tá falando, que teve um nome que foi citado ali nos comentários. Eu não sei se o Osário chegou a ler, mas enfim, tá por aí nos comentários aí do É lateral? É lateral. Ah. Tá por aí. Alguma hora a gente vai ter que falar sobre ele. Não, é a próxima pergunta. Enfim, mas para falar do Bruno Henrique, assim, você falou, o Osório falou sobre o lance da amplitude, que o Flamengo centraliza muito o jogo, o Corinthians estava em linha baixa, precisava de amplitude. Eu acho que o Bruno Henrique ele já mostrou que ele é muito... que assim, o Jorge Jesus ele entendeu muito bem o que é o Bruno Henrique, e ele entendeu muito bem como o Bruno Henrique pode, tipo assim, é uma palavra que é perigosa para falar, mas assim, meio que sabotar a montagem do time, porque estereotipicamente o Bruno Henrique é aquele jogador ponta. Então você vai olhar, se ele é um jogador ponta, eu vou colocar ele para abrir o jogo no lado esquerdo, que ele tem um bom drible, ele tem uma boa velocidade e tudo mais. Só que não é bem assim. O Felipe aí, ele já conhece. Mas assim, o Bruno Henrique não é esse cara. Ele não é tipo o Cebolinha, ele é muito diferente. O Bruno Henrique ele é muito mais um atacante de mais profundidade, de mais ataque de espaço, e aí talvez o Raumdeuter faça até sentido, mas não é muito bem. Mas ele é um cara de buscar espaço mesmo no campo, não de pegar bola, de condução, de dribles e tudo mais. É claro que quando o jogo é decisivo, quando tem todo esse lance emocional, que o Bruno Henrique é o inimigo do metaforando, e aí ele não tem expressão, ele é um robô. Então, assim, claro que nesses jogos, às vezes, ele vira outro cara, vira o Cristiano Ronaldo. Mas assim, é um pouco perigoso a gente dizer que o Bruno Henrique fez falta porque a gente precisava abrir o campo. Pô, se a gente precisava abrir o campo, eu prefiro Cebolinha para esse estilo de jogo. Eu prefiro Marinho, não, mas, enfim, outros jogadores que façam... Aí daria para dizer, Michael fez falta, aí faria muito mais sentido nesse caso, entendeu? Então, mas agora, falar se fez falta ou não, assim, já foi dito. A gente não tem como, é um mundo de muita ilusão da gente entender o que seria o Bruno Henrique nesse Flamengo, porque o time foi montado para ficar sem ele, ponto. Assim, quando ele teve a lesão, a gente viu, vai ficar 1 ano fora, não sei o quê, e se bobear a carreira, porque é uma lesão de joelho para um jogador que é fisicamente dependente, muito dependente. Então, assim, a gente já sabia, ele não vai jogar a temporada, então vamos montar um time sem ele. E o Dorival pensou isso, né? Então, assim, a montagem de elenco seria totalmente diferente, o time que chegaria agora seria totalmente diferente, então a gente não tem como prever, nem em termos de dinâmica tática, o que o time faria. Porque é outro tipo de jogador, são outras dinâmicas, entende? Então acho que isso já tá meio que dito, né? Agora acho que eu vou trazer aqui a pergunta do LG. E aí depois eu vou passar para do Felice sobre o Rodinei, que ele já era um tema que já estava em pauta. Mas ele comentou, em relação aos nossos reservas, quais poderiam entrar durante a partida e como ajudariam o time?
exemplo, Ayrton Lucas tem jogado bem, França também tem entrado bem, e o Cebolinha é uma ótima alternativa. Vamos lá. Eu vou primeiro comentar em cima de cada um, e aí depois eu passo a palavra para vocês. Agora vou inverter de novo a ordem, vai ser o Garcia primeiro. Sobre o Ayrton Lucas, eu vou tentar comentar aqui um pouco, escapando do meu viés crítico. Todo mundo sabe que eu não sou lá o maior fã do Ayrton Lucas, mas o Flamengo, como eu sempre digo, um time que concentra ações pelo centro do campo. O Filipe Luís, ele acentua isso. Só que o Filipe Luís não só ele acentua isso, como ele traz, primeiro, muito critério à posse de bola, ele identifica vantagens muito fácil, ele, por exemplo, em momentos que o time está sendo pressionado, ele qualifica muito essa saída de jogo, ele toma as melhores decisões, mas ele não gera profundidade pelo lado esquerdo. E o time acaba tendo que fazer compensações, que são, muitas vezes, o Pedro lateraliza, o João Gomes, às vezes, avança e cai pela esquerda, às vezes você tem o Arrascaeta, às vezes você tem até o Everton Ribeiro saindo do lado direito, indo receber na esquerda, um pouco mais raro, mas acontece. E, às vezes, você vai ter o Filipe Luís de qualquer forma. Com o Ayrton Lucas, a gente não precisa disso. Ele vai gerar profundidade, ele vai ocupar o corredor é dele. Por outro lado, o Ayrton Lucas, ele é um jogador que tem menos critério com bola que o Filipe Luís. E ele gera mais perda de posse. Cara, tá rindo, tipo, é real, pô. E eu até puxar aqui o número rapidinho. Eu tô rindo pela obviedade, tipo, ele não é que ele tem menos critério do que o Filipe Luís, ele tem menos critério do que muita gente, cara. Sim, sim. E aí eu acho uma coisa importante, ó, nem é um número tão alto assim de perda de posse, não. Mas quando o Filipe Luís, quando ele está em campo em relação ao Filipe Luís, a gente tende a tornar o jogo um pouco mais o jogo mais volátil, o jogo vai ficar um pouco mais caótico, por assim dizer. Porque ele não vai, tipo assim, ele não vai ser um cara para estar circulando a posse, ele vai tentar drible, ele vai tentar a tabela rápida. E uma coisa que eu fiz, que aí um pouco puxando pelo canal que o Compilados Flamengo, eu lancei 2 jogos do Ayrton Lucas, então para quem é hater, eu tô pelo menos defendendo dele. 2 jogos, não tivesse de quantos jogos? Não, mas enfim. Uma coisa que é facilmente observável é o Ayrton joga sempre para frente. O Ayrton, raramente você vai ver ele fazendo passe de lado, passe lateral. E isso, enfim, nem sempre ele vai estar colocando, nem sempre o passe para frente é a melhor situação. Isso é algo que vale ser pontuado. Às vezes, você, nessa tentativa constante, você gera uma perda de posse no futuro receptor. Eu acho que ele pode ser uma alternativa interessante para momentos em que, como eu falei, se o Flamengo tiver dificuldade de expandir um pouco mais o campo, jogar mais por fora, e isso não necessariamente significa ficar em amplitude, mas esses movimentos de ultrapassagem que, por exemplo, faz o Rodinei tão importante ofensivamente, também acontecer do outro lado. Sobre o Matheus França, eu acho que seria uma alternativa, talvez, se o Arrascaeta não aguentasse o jogo inteiro. Aparentemente, a gente não... Eu acharia mais interessante o Vitor Hugo, mas eu sei que é polêmico. Eu não acho que necessariamente o França seja o substituto do Arrascaeta, sabe? Sei lá, eu vejo ele muito mais como um todo-campista do que necessariamente como um meia, por assim dizer. Eu vejo essa visão do meia, o cara que é um pouco mais cerebral, que é capaz de entregar um passe mais qualificado, muito mais por parte do Vitor Hugo. Mas eu entendo quem discorde disso, sabe? Eu realmente entendo. E aí tem também a situação do Cebolinha, que se a gente está falando de um Ayrton Lucas meio caótico, por assim dizer, o Cebolinha é o caos por ele mesmo. Eu tava comentando essa semana com um amigo meu palmeirense, e eu disse, cara, tu que não viu o jogo, eu peguei a atuação do Cebolinha, mandei para ele e digo, o que tu achou? A atuação dele contra o Atlético Mineiro. E ele disse, cara, ele jogou bem, mas ele não criou nada.
que é o quê? Muitas vezes o Cebolinha ele não é um cara que com passe, com um cruzamento, com bola enfiada. Não, ele é um jogador para driblar e finalizar, driblar e ganhar falta. Às vezes até sair algumas coisas de situações de cruzamento. Por exemplo, aquele gol do Matheus França, que ele faz contra o Cuiabá, é uma jogada que ele dribla, ganha a linha de fundo, cruza errado, mas o cruzamento sobrou um rebote. Do rebote sai o gol. O desequilíbrio, ainda que, enfim, gerando muita perda de posse, é um desequilíbrio que gera vantagem. Gera muita perda, mas gera vantagem. Então, assim, eu acho que o Cebolinha é um caso um pouco mais complicado. Eu acho que ele entrando 10 minutos, eu acho difícil de sair alguma coisa. Inclusive, no jogo de ida, na verdade, ele gerou um contra-ataque perigosíssimo para o Corinthians. Mas se ele tiver uma minutagem um pouco maior, eu já acho que ele pode. Eu acho o Marinho bem mais um agente do caos do que esses dois citados. Não, também. Mas é bem mais agente do caos, assim, você não sabe. Ele pode meter um golaço, ele pode ficar lá caindo o jogo todinho, é o agente do caos ali. Ou vai ser expulso. Não, se eu não fosse flamenguista, eu ia adorar ter ele no Flamengo só pelo entretenimento, assim, do que vai acontecer. Mas como eu sou flamenguista, eu tenho raiva. Eu já fiz um monólogo aqui. Eu já fiz um monólogo aqui sobre os reservas. Então, eu vou passar a palavra. Como o Anderson falou primeiro naquela, agora vai o Garcia, na outra vez a gente faz o contrário. Eu vou só silenciar aqui rapidinho, que eu vou tomar água e volto rapidão. Enquanto isso, a palavra fica com o Garcia. Só ajeitar aqui que minha internet deu uma bugada. Acho que até melhor. Agora consegui, eu acho. Enfim. Garcia mostrando o shape aí, gente. Não. É porque meu notebook, ele... Pô, não vou mostrar nada. Meu notebook, ele é meio mole aqui, aí fica... Ó, se eu tentar fazer assim, ele volta, ó, tá vendo? Enfim. Eu tô aqui em cima, ó. Enfim, falando sobre reservas, primeiro o Ayrton Lucas, assim, o que o Osório falou já tá bem claro, acho que nem precisa complementar muito. O Ayrton Lucas, ele dá essa amplitude e tal, mas eu também tenho uma sensação de que é uma falsa impressão de amplitude, porque mesmo isso que o Ayrton Lucas dá, que é tipo, de pegar a bola e sair correndo para frente, ele parece um running back às vezes, o running back do americano. Ele pega a bola e sai correndo para frente, e vai. Ele não olha, ele vai correndo para frente. Mas mesmo assim me dá uma falsa impressão de que é uma amplitude mesmo, sabe? Porque muitos jogos ele parece ter medo de ser um lateral ponta, que nem o Rodinei estava sendo, principalmente quando ele era no auge. E sim, todos os avanços que ele faz, o Felipe Luiz também faz. Ainda que o Felipe Luiz seja mais lento, ainda que por causa da idade, blá blá blá, o Felipe Luiz também faz isso. E faz isso com muito mais inteligência na hora de fazer um cruzamento. Ele consegue fazer o cruzamento rasteiro, olhando para a área, ou cruzando para trás, coisa que o Ayrton Lucas não faz. Ele simplesmente pega a bola, corre para frente e dá um chutão para a área. Isso é a tônica do Ayrton Lucas. Então, assim, em termos de entrega, assim, acho que a única diferença mesmo é questão de agilidade na defesa, mas que aí compensa com falta de leitura do Ayrton Lucas. Tipo, ele tem agilidade para marcar, por exemplo, o Adson, como eu falei no começo, mas ele não tem a leitura para estar posicionado no lugar certo, para compor uma linha. Às vezes ele tem a tal da... O Osório gosta de chamar da síndrome do lateral brasileiro, às vezes ele dá umas dessas. Então, assim, não tem muito o que falar. Acho que, assim, é um reserva que eu só vejo entrando se acontecer alguma coisa fisicamente com o Felipe Luiz, se ele cansar, alguma coisa assim. Eu não acho que faça sentido o Ayrton Lucas entrar por alguma hipótese em algum... fora isso. Até porque o Felipe Luiz é muito acima. Quem mais... foram os dois garotos, né? O França e o Vitor Hugo. O França, o Vitor Hugo, o Diego Rivas aí, se tu quiser falar dele. Falaram de Cebolinha também. Não, assim, vou falar sobre o Diego. Eu acho que
eu torço muito para que aconteça, do Flamengo estar com uma vantagem suficiente para que o Diego possa entrar e ser homenageado. Porque, assim, eu concordo que o Diego ele prolongou a carreira demais. Ele chegou no nível no Flamengo que ele não tem nível para conseguir competir num grande clube. Mas a gente tem que lembrar que até ano passado, até metade do ano passado, ele estava jogando muita bola com o Ceni. Então, assim, eu até entendo esse prolongamento da carreira por parte dele, porque ele estava muito bem. Então, tipo assim, eu tive um 2021 bom, tirando aí o Renato, mas aí o Renato eu acho a parte, porque ninguém jogou bem com o Renato, fora o Michael. Então, assim, ele pode entender, pô, eu não tô bem porque ninguém tava bem. Então, assim, faz sentido na cabeça dele querer prolongar. E acho injusto, assim, eu acho injusto esquecer a história do Diego no Flamengo, sabe? Eu acho que eu entendo criticar ele por alguns motivos, principalmente extracampo e tal, mas eu não consigo ter esse ódio que muita gente tem do Diego. Porque, sim, cara, tem o passe na Libertadores, tem aquilo tudo, enfim, mas eu acho que o Diego é muito mais do que só aquele passe na Libertadores. Ele representa a mudança de chave que o Flamengo teve para esse time, para esse Flamengo que a gente tem hoje. Do Flamengo que a gente tinha até 2016, 2017, inclusive 2016 é o ano que ele chega, para o Flamengo que a gente tem hoje, de muitas contratações, de jogadores estrelados. E o Diego, depois do Guerreiro, o Diego foi o primeiro. Então, porque assim, o Guerreiro é um caso à parte. Assim, se a gente tirar o Guerreiro, o Diego foi o primeiro grande craque que a gente recebeu no aeroporto e tudo mais, enfim. Então, assim, o peso do Diego é algo que a gente tem que levar em consideração, tá? E por isso que eu acho que, assim, eu espero que o Flamengo construa uma vantagem para que a gente possa fazer uma homenagem decente para ele em campo. E eu espero que a torcida entenda isso também, tá? Porque aí vai estar um momento de hecatombe, vai estar... Um adendo sobre o Diego, eu quero que ele entre, sabe por quê? Se ele entrar, significa que a gente já foi campeão, meu amigo. Se o Diego entrar em campo, significa que a gente está com uma vantagem tão grande que a gente já foi campeão. E aí o cara, vou botar para homenagear. Porque para tu botar um cara para homenagear numa final de Copa do Brasil desse tamanho, é porque a gente já está com a vantagem para ser campeão. Já está aos 45, vantagem de 3-0, tá ligado? Então eu quero que ele entre. Se ele entrar, é um excelente sinal. Não, eu não tenho tanta certeza assim que se ele entrar é porque a gente já está campeão, não, tá? Eu acho muito bem que o jogo pode estar 1-1 e o Dorival queira botar ele para bater pênalti, que eu discordo completamente, mas sei lá. Não. Para bater pênalti também aí já é putaria demais. É melhor eu entrar lá. Acho que ele pode. O Osório que é perna manca aí é melhor. Só para comentar, apareceu aqui um camarada comentando gol de Yuri Alberto. Assim, se tiver corintiano assistindo a live, pode mandar pergunta, pode comentar, não tem problema não. A gente discorda de você, a gente não torce para que você esteja feliz amanhã, mas a gente comenta numa boa aqui. Não sei se o Garcia concluiu o comentário dele sobre as reservas. Posso falar sobre Cebolinha também. Que muita gente está pegando pilha do Cebolinha e o Cebolinha virou meu novo Vitinho, novo Marcos Araújo. Xodó. Porque assim, cara... Não, cara. Não. Porra, eu tava botando tanta fé no cara aí, olha. Realmente o Cebolinha não dá certo, não. Virou protegido do Garcia, fudeu. A gente tá falando do Cebolinha também, peraí, pelo A gente tava falando do Vitinho, a gente tava falando do Guerreiro, entendeu? Guerreiro estragar todos eles. Todo mundo sabe que isso aí eu nunca defendi. Não. Elite tá aí porque a gente sempre bateu no Guerreiro, bateu lá na galera do Oliva, que tava lá, enfim. Tá certo. Mas assim, o Cebolinha é um caso assim de um jogador. Cara, eu falava mesmo pro Vitinho, só que o Cebolinha é um jogador bem diferente do Vitinho, claro. O atacante ele tem que errar. Ele tem que errar. Não é que assim, o atacante que acerta mais, não sei o quê. Não, para mim o atacante ele tem que errar. Tipo, uma das funções do atacante é errar. Por quê? Porque o atacante que erra significa que ele está sempre tentando. Eu falo muito isso do Vinícius Júnior. Se você vê um jogo do Real Madrid, você vê até pouco tempo atrás, assim,
o Vinícius Júnior ele erra o tempo inteiro. E por ele errar o tempo inteiro, vai sobrar uma bola que ele vai estar dentro do gol e ele vai fazer. Ou ele vai dar um passe, porque ele tenta muito e ele cria muita situação. O Gabigol é a mesma coisa, ele perde muito gol porque ele cria muito gol. E eu vejo o Cebolinha nesse sentido. Claro, salientar uma coisa, tá? Sobre essa tua conversa, eu sei que tu tá aqui na tua linha de raciocínio, mas você criar e tentar muito é diferente de ser chuta-chuta, né? Isso é bem diferente. Porque o Marinho, ele é muito de, tipo, ele pegou, chutou de qualquer jeito, entendi. Mas, assim, o Cebolinha, ele é um jogador que ele precisa ter espaço para errar. E, assim, eu entendo muito de que o Cebolinha, ele tem muito jogo que ele fica um pouco apagado, ele não toca muito na bola, mas eu acho que isso é muito mais uma questão de contexto, porque ele é o único jogador que o Flamengo tem para fazer aquela função de um jogador que abre o campo pelo lado esquerdo, um atacante, assim. Tem o que a gente falou do Ayrton Lucas, mas eu não vou falar de novo. Mas, assim, em atacante que abre o jogo pelo lado esquerdo, o Cebolinha é o único jogador. Não tem outro mesmo. O Marinho, se fosse botar ali, ele não faz nada no lado esquerdo. Então, assim, é uma questão de que todo o time, toda a dinâmica do time precisa se adaptar a como o Cebolinha joga. E aí, muitas vezes, ele fica meio apagado porque simplesmente a bola não roda para chegar lá no lado esquerdo. Porque o Flamengo está muito mais acostumado a ter uma amplitude, uma profundidade do outro lado, do lado direito. E aí fica complicado de querer que ele fique tentando o tempo todo e fazendo o tempo todo. Eu acho até que o Cebolinha ele poderia ser mais arriscado de fazer muito o que o Antony faz. Simplesmente você pegar a bola, jogar para a perna direita e cruzar na área. Só isso. Começa a fazer isso. Porque é uma jogada hoje que, sim, até estava, acho que, não sei se você estava na conversa, Osório, lá no grupo de táticas, o Rudsen estava falando sobre isso. Que hoje em dia muitos gols estão sendo criados por cruzamento, porque as defesas elas estão muito pouco preparadas para defender cruzamentos. Eu acho que nem esse é o caso do Corinthians, assim, se a gente for falar especificamente desse jogo, é um pouco diferente, porque aí sim a gente está falando de Balbuena e Gil, que são dois rebatedores, são dois bons zagueiros de bola aérea. Mas falando no Cebolinha especificamente, no contexto geral, acho que ele podia tentar um pouco mais isso. Ele tenta sempre a jogada para o fundo, um cruzamento mais rasteiro. Mas que é um jogador que eu acho que pode entregar muita coisa. E é um jogador, assim, com muita habilidade. A gente já viu isso. E muitas vezes a gente vê lampejos disso nos jogos. No jogo agora contra o Atlético mesmo, ele jogou muito bem, fora o gol que ele fez. O gol foi um acaso que ele pegou, o lançamento perfeito, a gente tem que falar depois. Você sabe que a gente discutiu antes, e que ele pegou de cabeça e jogou para a rede. Então, mas fora isso, ele jogou muito bem, no geral. Agora eu vou passar a palavra para o Anderson, mas antes, cara, eu não queria furar essa ordem, mas é que apareceu uma pergunta aqui muito boa do nosso amigo Rafael Felice, que Feliz pode. Dá para responder muito rápido. Por quanto dinheiro você daria uma bitoca no pescoço? Não, você faria uma bitoca no pescoço tal qual Ayrton Lucas? Dinheiro necessário para você fazer uma tatuagem daquela. Rapaz, acho que uns 30 mil para fazer um negócio horrível daquele, tá ligado? Eu não posso responder isso não, porque eu divulguei... Eu divulguei a live para muito caro, viu? Eu divulguei a live para minha noiva e ela possivelmente está vendo aí, então eu vou me abster dessa. Pensa bem, cara, a sua noiva, já casou já oficialmente? Não, vou casar. 30 conto já é justamente o casamento inteiro, ela aceitava. 30 conto é o casamento. Olha, teve um amigo meu que pagou 1.200 conto só de doce no casamento, pensa bem. Agora vamos lá, agora eu vou focar aqui sério. Antes de comentar um pouco sobre as reservas que podem entrar nessa partida. Pronto, assim, primeiro que tudo que a gente falar aqui, né, como os meninos já falaram, eu vou só assinar embaixo, tudo é muito em termos táticos, porque não tem ninguém, assim, que esteja em viés, com uma exceção que eu vou já citar, que esteja em viés de alta, que justifica a gente falar, não, vamos colocar esse cara, porque esse cara tem alegria nas pernas, tem sei lá o que aí, que ele esteja, sei lá, esteja tipo o Michael com o Renato, sabe?
que você via que era claramente, não era só uma questão tática, era muito mais uma questão emocional do cara estar super empolgado e ele tinha o espaço para errar, né? E acabava acertando muito porque ele estava ali empolgadão, ele estava lá super feliz naquele momento e afins, né? Então tudo aqui é muito em termos táticos, né? E tirando o elefante da sala, o jogador que eu estou citando, que a gente até conversou anteriormente aqui nos bastidores, que o único jogador que está em viés de alta é um defensor, que é o Fabrício Bruno, né? Que daqui a pouco acho que a gente vai acabar entrando nesse assunto, mas a grosso modo, o Fabrício Bruno só ajudaria se fosse ou para fazer uma substituição direta ou para fazer uma mudança tática que eu não vejo o Dorival fazendo, né? Sei lá, botar um sistema de 3 zagueiros, botar ele na lateral direita para fazer uma saída torta, a lá Paulo Souza, coisas que eu sei que ele não vai fazer, né? Então, assim, o jogador que está em viés de alta, que é esse, ele não vai entrar agora. Então, dito isso, todos são muito por nuances táticas, né? Então, quem eu vejo que possa entrar? Sim, eu também vejo o Ayrton Lucas entrando, pelo simples motivo de que ele é o cara que pode alargar o campo com a perna esquerda, né? Ele é o único jogador nosso que pode fazer isso atualmente, né? Eu concordo com o Garcia, é tipo uma falsa sensação de amplitude. Quando ele chegou aqui no Flamengo, eu tinha a impressão de que ele seria esse cara que ia ser o nosso Bruno Henrique com a perna esquerda, sabe? Que ia ser aquele cara que ia ser um foguete, porque ele tinha números excelentes no campeonato russo, né? Que pesa um campeonato muito físico. Ele, se não me engano, era o segundo jogador mais rápido de todo o campeonato. Era algo assim, não estou bem lembrado do número aqui, né? Então não vou que me arriscar a falar muito mais sobre isso. Mas, enfim, eu esperava que fosse isso, né? Eu até percebi, assim, nos highlights dele e tal, né? Claro que eu assistia vários para ter realmente uma coisa mais preponderante, que ele entrava às vezes em diagonal, né? Que ele entrava finalizando, até entregando os passes, coisa que ele faz muito no Flamengo, né? Só que eu esperava que ele fizesse isso situacionalmente, que o ponto forte dele fosse justamente esse pegar a bola a lá lateral brasileiro e afundar as defesas. Seria muito bom se ele conseguisse fazer isso, mas ele não consegue fazer isso. Pelo contrário, o melhor dele no ataque tem sido, por vezes, justamente essa entrada em diagonal, tal, né, para você tentar fazer ali uma associação. E nisso, o Felipe Luiz é infinitamente melhor, por N motivos já citados aqui, né? Mas, devido a ele ser esse jogador que tem essa característica específica, certamente ele é um jogador que pode entrar. Um outro que não foi citado aqui, que pode, e eu acho que certamente vai entrar, é o Mateuzinho. Porque o Mateuzinho, ele é o substituto natural do Rodinei, que é um cara que, né, vai lá, vem cá, tá jogando pessimamente, e é meio que uma métrica do Dorival sempre colocar o Mateuzinho no segundo tempo, até porque o Mateuzinho pode entregar coisas que o Rodinei entrega, né, que é essa questão física, e porém ele pode entregar algumas coisas que o Rodinei não entrega, que é o jogar pelo meio. Ele joga melhor pelo meio do que o Rodinei. Não necessariamente ele joga bem pelo meio, mas ele joga melhor que o Rodinei. Não que seja uma grande coisa jogar melhor que o Rodinei, mas ele joga melhor que o Rodinei pelo meio, né? E eu acho, é uma opinião, né, vocês podem discordar se quiser, que o Mateuzinho ele tem uma gama de cruzamentos bem melhores do que o Rodinei. Bem melhores. Ele tem um cruzamento rasteiro muito melhor, ele tem bem mais critério do que o Rodinei. O que lasca do Mateuzinho é que ele é meio 880, né? Tem vezes que ele tá muito bem, tem vezes que ele tá muito mal, não é confiável ainda, né? E a gente sabe que também tem muito uma questão do domínio de vestiário, que é o que vai fazer ele não entrar no lugar. Mas certamente eu acho que o Mateuzinho em algum momento vai entrar, sim. Dito isso, né, eu não vejo o Diego entrando, a não ser naquela situação que a gente falou anteriormente, né? Que é a questão do, sei lá, o jogo tá tão decidido que aí ele vai entrar. Eu não tenho certeza muito difícil ele entrar para. Pode acontecer, pode ser que eu minha liga e aconteça, tomara que aconteça de forma positiva dele entrar, para ele estar ganhando só de 1-0 ele entrar para segurar a bola. Mas eu acharia de uma sandice isso enorme, porque a chance do Diego perder aquela bola. Porque o Diego é aquele cara que ele fica girando para pegar aquelas faltinhas, né? Se o juiz não tiver no dia de marcar faltinha, fudeu, negão. Ele vai só perder a bola. Não tem muito o que fazer, sabe?
Sobre os dois... Perdão? Não, só comentando que o árbitro, se eu não me engano, acho que vai ser o Wilson Pereira Sampaio. Que não gosta de marcar faltinhas. Não, gosta? Não, acho que ele Jogo grande não. Jogo grande, normalmente ele deixa o negócio pegar solto. Vamos Jogo ver. grande. Eu queria puxar, já que já comentou sobre Mateuzinho, a pergunta do Felipe, que em algum momento tinha que chegar a esse tema, que era Rodinei. Se vocês consideram ele um risco, por assim dizer. Eu, puxando um pouco eu acho que é uma faca de dois gumes. Ele é um cara que ele é muito necessário, porque, de novo, Flamengo é um time que concentra jogo por dentro. E ele traz toda aquela profundidade, essas ultrapassagens, jogo em alta velocidade, a aceleração dele no primeiro momento, para chegar na linha de fundo, para arrancar com bola, para driblar o marcador, dar na frente e o marcador não alcançar. Eu acho que nisso ele agrega muito. Defensivamente, ele depende do Flamengo estar escondendo, por assim dizer, o Rodinei. Acho que num contra um ele nem é tão fraco assim, muito pelo contrário. Mas em termos de ocupação de espaço, defender cruzamento lá do oposto, ele é muito frágil. E aí acho que vem muito do Flamengo conseguir proteger ele. E isso passa por ter o Felipe Luiz em campo, inclusive. Mas eu acho isso depende muito dele estar tinindo fisicamente. Ou seja, dele estar no seu melhor. Muita gente ficou preocupado que quando teve aquela pausa de 10 dias, ele voltou meio estranho. Não parecia, alguns estavam dizendo que estava um pouco gordo e tudo mais, mas o Flamengo, querendo ou não, pegou uma semana de treino ali com ele, aí teve a final, que foi um jogo que eu vi até alguma galera criticando, teve alguns chutes de fora da área meio aleatórios, sem necessidade, mas eu achei que ele fez uma partida decente, não foi do nível que vinha fazendo. Olha, chute para o Rodinei é bom, tá? Só um adendo. Ele pode ter vários mas... defeitos, mas desse ele não tem, tá? Ele chuta bem de esquerda. É um negócio até estranho. Ele chuta bem de esquerda. Eu não acho que ele chuta bem, não. Acho que ele tem muita sorte muitas vezes. Mas, enfim, só concluindo um pouco sobre o Rodinei, eu acho que pode ser que ele esteja na melhor condição dele, já que, querendo ou não, você teve uma semana a mais ali para fazer um trabalho para recuperar qualquer perda que ele possa ter tido. Mas, claro, uma inversão rápida, um cruzamento do lado oposto, buscando, por exemplo, mesmo que não seja um jogador alto como o Roger Guedes ou o Yuri Alberto, é sempre perigoso. Então, é um risco que o Flamengo aceita correr por uma necessidade ofensiva. E aí eu passo a palavra... enfim, como o Anderson já estava comentando um pouco sobre o Mateuzinho, eu passo a palavra para o Garcia. Então tá bom. Desse lance do Rodinei, teve até uma coisa que eu falei no grupo, não sei se foi hoje ou se foi ontem, sobre o Varela. Eu ia comentar antes, mas como eu ia comentar antes quando a gente estava falando do Vidal, João Gomes e tal, mas como eu sabia que esse tema ia chegar em algum momento, eu deixei para falar especificamente disso. Como a gente vai ter o João Gomes hoje, eu cheguei até a falar que, aliás, como a gente vai ter o Vidal no jogo de amanhã, eu cheguei até a falar que o Thiago Maia ele deve tender muito a se balancear para o lado esquerdo, justamente para poder ter essa cobertura ali no Felipe Luiz, por ser um lado que o Corinthians tem muita velocidade e tudo mais. Nisso, eu acho que, além dos ganhos que o Flamengo vai ter com movimentação, com mobilidade ofensiva, que a gente já falou do Vidal se deslocar melhor, do Vidal ter presença diária, dele conseguir participar mais da transição ofensiva, tanto com passes quanto com esse deslocamento, esse buscar espaços, seja na entrelinha, seja mais recuado. Isso pode abrir mais espaço para que essa amplitude pelo lado direito volte a ser feita pelo Everton Ribeiro, que ele tenha mais liberdade para fazer esse movimento, em vez de só centralizar. Porque o Everton Ribeiro ele centraliza muito mais, justamente porque tem o corredor do Rodinei passando pelo lado direito. Então ele não precisa ficar abrindo o jogo,
para fazer as jogadas mais individuais dele. Essa movimentação do Vidal permite mais isso. Só que, ao mesmo tempo, como você está perdendo esse balanço defensivo, esse equilíbrio mais físico mesmo, assim, de potência física que tem o João Gomes colocando o Vidal, eu acho que para que esse balanço pudesse ser mais efetivo, a gente podia pensar em colocar o Varela, porque o Varela é um jogador que tem muito mais essa interpretação de defender linha. Eu tenho gostado muito dele em disputas aéreas. O Varela está escrito, né, na Copa do Brasil, é o Pulgar e tem mais um outro que não está escrito. O Varela está escrito? O Varela eu acho que tá, não tá não? Eu sei que o Pulgar não tá, para mim era o Pulgar e mais um. Eu vou conferir aqui na escalação. Enfim, se ele do último jogo. Aí quebrou todo o meu raciocínio, mas assim, se ele tiver, eu acho que seria muito mais eficaz a escalação do Varela justamente por esse motivo, de você ter um jogador que tem muito melhor esse duelo aéreo, que eu acho que é importante, ainda que o Corinthians não seja um time que rife muito a bola ou que busque muitos cruzamentos do lado direito para o lado esquerdo, mas acho que é importante essa composição justamente para ganhar esses duelos, né? E para ter essa melhor composição da linha, esse balanço. E como o Thiago não vai nesse caso, não precisaria tanto se preocupar com o lado direito, ele consegue equilibrar mais. Ele disse que o Varela não está inscrito. Varela não está inscrito. Então, o Matheusinho até que faz isso, só que aí quebra completamente a ideia. Não, então, só um comentário rápido em cima do Matheusinho. Eu acho que o problema para mim é que ele fica muito no meio termo. A gente tem um Rodinei muito mais ofensivo, que tem mais explosão para chegar ao fundo. A gente pode até discutir se um ou outro tem um melhor cruzamento, mas como o Rodinei tem essa explosão, ele consegue esse cruzamento muito mais limpo. Ao mesmo tempo, o Matheusinho ele defende melhor, mas ele não defende tão bem quanto o Varela. Então ele fica muito no meio termo e é difícil de pensar nele como titular. Porque eu acho que é questão de tempo até ele se tornar um titular. Não acredito que vai acontecer essa temporada, sabe? Mas eu acredito que o Matheusinho vai ser meio que o João Gomes, sabe? Tipo aquele cara que fica ali, joga bem, joga mal, até conseguir ratificar a sua presença como titular. Eu acho que o Matheusinho ele é muito um lateral que entrega de tudo um pouco, mas que não é especialista em nada, cara. Mas enfim, devolvendo a fala pro Garcia. Acho que eu falei assim. Então, já que o Varela não pode ser inscrito, assim, muitas das coisas que eu falei, o Matheusinho também cumpre. Não com tanta eficiência. Eu acho que, por exemplo, essa interpretação da última linha, que o Varela é bom e que o Varela ganha muito esses duelos, acho que o Matheusinho ele até faz, só que ele é um pouco desconcentrado às vezes. E principalmente se ele tiver numa partida ruim, ele se desconcentra muito da partida. É até comum para jogadores mais jovens isso acontecer. Então, assim, é um problema que pode acontecer, mas ainda que ele esteja desconcentrado, isso ele não vai ser tão problemático quanto o Rodinei. Porque, assim, nesse sentido, em termos de posicionamento defensivo, de entender como é que a linha tem que estar, como é que você tem que estar com o seu corpo posturado em determinado momento, seja em bola coberta, seja em bola descoberta, seja numa transição, num contra-ataque muito rápido, entender como o corpo está posturado, o Matheusinho tem essa noção melhor do que o Rodinei. Pelo menos eu vejo. O Rodinei, muitas vezes, ele está totalmente aleatório no campo. Tem muitas vezes que eu vejo o Rodinei, ele vai para o meio de campo, fica de volante, praticamente, e ele fica lá. E, assim, ele fica uns 15 segundos, ele fica assim. E assim, sem exagero, ele fica uns 15 segundos lá no meio de campo, olhando, indo para lá e para cá, enquanto a lateral dele, às vezes o Thiago Maia tem que ir lá para fazer aquilo, sendo que o Thiago Maia era para estar
bloqueando ali a frente da área e aí pode gerar situações de perigo, entendeu? Isso o Mateuzinho não faz. Isso eu nunca vi o Mateuzinho fazer. Então, sim. O que eu falei do Varela, não com tanta eficiência, pode valer também para o Mateuzinho. Só para não me quebrar completamente. Pronto. Sobre a pergunta em si, né, que é se eu acho o Rodinei um risco. Sim, eu acho o Rodinei um risco gigante. É isso, entendeu? Não tem muito o que fazer. O Rodinei, em suma, ele é um ponta burro que por acaso alguém colocou na lateral. Que isso. Entendeu? Por acaso ele caiu ali na maldade vai demais. ter lateral. Não, é verdade, cara. O cara é um ponta burro que virou lateral. Olha, a gente queria tanto o Berril na lateral na época que acabamos tendo o Rodinei. Pronto. Se você botasse o Berril na lateral, você ia ter o Rodinei colombiano, entendeu? É isso. Um Rodinei que habla. É basicamente isso. Olha, veja só, qual é o estereótipo do ponta burro? Um cara burro que tem um físico super potente. É o Rodinei. Eu tô falando do Rodinei. Um cara burro que tem um físico super potente. É o Rodinei. Entende? Então, tipo assim, é muito 880. Às vezes, essa questão física dele vai fazer uma diferença muito grande, porque tem toda essa questão tática de que ele é o cara que alarga o campo pela lateral direita, e o físico dele é realmente muito diferente, né? Tipo, ele é um cara que, ele é o avião, como diz o Vidal, né? Então, tipo assim, ele consegue empurrar toda uma defesa para trás, ele consegue muitas vezes um cruzamento limpo, ele consegue, às vezes, estar lá na defesa e sair para o ataque em disparada. Consegue. Mas, boa parte das vezes, ele também é o cara que está marcando de volante, quando devia estar na lateral. Ele é o cara que não sabe se posicionar. É um cara que... assim, o resumo do que é o Rodinei, para mim, eu lembro de um jogo que quase todo mundo deve ter passado desapercebido, mas foi o Flamengo e Santos, desculpa, Santos e Flamengo, né, em 2019. Era um jogo que já não valia porra nenhuma. O Flamengo já tinha sido campeão da Libertadores, o Flamengo já tinha sido campeão do Campeonato Brasileiro com folgas, o Santos era inclusive o segundo lugar, era, se não me engano, a última rodada, né? O Flamengo estava se preparando para o Mundial. Mas mesmo assim, o Jorge Jesus, fanático e alucinado do jeito que é, colocou o time inteiro titular, time titular. Pá, só tinha um jogador que não era titular. E esse jogador era quem? O Rodinei, porque o Rafinha estava lá, sei lá, com alguma caganeira, alguma coisa assim. Né? Não me lembro o que aconteceu. E aí eu lembro como se fosse hoje, foi 4-0. 4 bolas nas costas do Rodinei. Não, pô, teve um... Eu lembro de gol em cima do Felipe Luiz. Mas enfim. Não, mas que nasceu das costas do Rodinei, tá ligado? Era isso. Todas as bolas passaram por lá, cara. De qualquer forma, foram 4. Pra mim, esse é o resumo do que é o Rodinei. Porém, ao mesmo tempo, ele é aquele cara que fisicamente, quando ele tá bem, que pese que eu não acho que ele vai estar mal fisicamente para esse jogo, pelo simples fato de que, bem, ele teve tempo para se preparar. E eu, assim, apesar de eu achar ele burrinho, né? Eu acho ele burrinho taticamente. Eu duvido muito que ele tendo uma semana para se preparar, o pessoal pegando no pé dele, ele sabendo que ele é um jogador dependente fisicamente, ele vai falar assim, vou comer aqui umas feijoadas e vou ficar aqui sentado no que eu fiz há 2 meses atrás. Então, acredito que ele vai estar tinindo fisicamente. Né? Ele é um jogador muito determinado. Isso assim. Sim. Ele é um cara muito determinado, assim, como um profissional, falando. Ele tem os problemas de falta de QI, mas determinação não falta. Então, sim. Só que o problema da determinação dele, às vezes, gera alguns problemas. Por exemplo, ele pode ser determinado nos jogos contra o Corinthians da Libertadores, né? Que pese que eu trago pouquíssimas coisas daqueles jogos para esses jogos, porque eu acho que aquilo ali foi uma outra realidade. Era um Flamengo que estava ali passando pelo momento parecido com o que está agora, mas o Corinthians era um time completamente diferente, né? Ele fez jogos muito bons, ele não passou sufoco, né? A própria campanha da Libertadores, quase como um todo, ele fez jogos muito bons. Porém, você também tem jogos muito determinados dele, como os jogos em que, na época, ele ainda estava no Internacional, que ele fez uma cagada, e obrigado, Rodinei, você nos deu um título brasileiro. Obrigado. Nunca agradeci ele aqui, estou agradecendo aqui em público, né? Enfim. Então, eu acho ele muito perigoso, cara. Ele é o Marinho da lateral direita. Ele é o caos. Você não sabe o que você vai esperar. Pode ser que ele faça um jogo assim determinado, né, concentrado, que ele se tranque ali, vamos lá, não vou fazer cagada. Pode ser que justamente por essa determinação toda, esse medo, dar uma de, pô, fechou, o medo de vencer, tirar a vontade de ganhar, né?
pode ser que ele fique com medo de atacar porque quer defender bem. E aí eu não sei. Eu simplesmente não sei que o Rodinei é. Gosto de ter um jogador desse no meu elenco? Detesto. Detesto um jogador desse no meu elenco, porque eu não sei o que esperar desse cara. Pode ser que ele faça o jogo da vida dele, pode ser que ele entre e o Corinthians tenha uma chance, mas essa uma chance vai ser nas costas dele e vai gerar o gol. Infelizmente, mais uma vez, bate da madeira, mas é um fato. Você tem um Rodinei no time, é isso que você pode passar. A única grande vantagem que eu vejo de ter o Rodinei no campo, que pesa a questão tática, que na minha visão, diferente do Ayrton Lucas, que mal ou bem é o único jogador com a característica, que não é o caso do Rodinei. Ele é um jogador que dá uma característica que o time precisa, mas ele não é o único. O Mateuzinho também sabe fazer isso, também pode alargar o campo pela direita sendo o destro. Não, é mal ou bem, mas ele pode, taticamente falando, não é um negócio de todo estranho. Ele já fez isso no time do Rogério. Sim, várias vezes. Mas não é o melhor dele. Eu concordo com você que não é o melhor dele. Mas do Rogério, não. Do Isla, o Rogério jogou mais com o Isla. É verdade. Assim, eu vou falar um pouco advogado do diabo aqui, porque eu acho que pegaram muito no pé do Rodinei. Só terminar uma coisa aqui, ó. Você quer que eu diga qual a única vantagem que eu vejo do Rodinei? É porque, como ele é ruim, todo mundo sabe por onde é que os times adversários vão atacar. É a única coisa que eu vejo de vantagem dele. E é sério, eu tô falando sério, não é meme. Eu realmente acho que isso é uma vantagem. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que separar um pouco. Eu não vou nem só falar do Rodinei desse momento do Flamengo, eu vou falar dele de 2019, que ele teve um empréstimo para o Internacional, que pese todo aquele jogo que ele foi decisivo para a gente, mas me parece que ele teve sim uma melhora dele lá no Internacional, especialmente na questão de tomada de decisões ofensivamente. Ele não me parece um cara que, tipo assim, que se ele não tiver perto da linha de fundo, ele não sabe o que fazer com a bola. É claro que não é a mesma coisa que você ter o Felipe Luiz, que você ter outro jogador mais hábil, mas ele é correto no passe até. E ele ganhou um entendimento muito forte ali tanto com o Everton Ribeiro quanto com o Gabigol. Eu acho que isso facilita bastante o trabalho. Acho que, inclusive, o fato da gente ter esse time A e time B muito bem definidos também favorece um pouco isso. Você criar situações que jogadores têm um entrosamento muito forte. Então, criou-se todo um senso que os analistas chamam de vantagem socioafetiva muito forte nesse elenco. Mas eu concordo com a crítica defensiva. A questão me parece que o Flamengo consegue esconder isso bem. Dentro do possível, o Flamengo consegue. Não conseguiu, por exemplo, contra o São Paulo, mas em geral a gente toma poucos gols por causa do Rodinei. Mas tu entende que quando você esconde uma coisa, uma hora essa coisa é achada. Não, claro. Esse é o problema. Eu acho que o Flamengo esconde bem com o João Gomes. Tendo o João Gomes em campo, a gente consegue esconder bem, porque tem ele e o Thiago, que são dois jogadores que conseguem estar no campo todo. Então eles conseguem bloquear muito bem os espaços. Não só o João Gomes, mas também o Felipe. Eu acho que vale falar muito do Felipe, porque mesmo em situações, por exemplo, que o Felipe recebe em desvantagem, muitas vezes a gente consegue ver, por exemplo, ele temporizar a jogada. E aí é uma situação que eu poderia dar esse defeito, por assim dizer, do Ayrton. Ele não é um cara que consegue, tipo, ele pegar uma situação de 2-1, às vezes até de 1-1, que ele esteja sozinho. Por exemplo, ele penou contra o Palmeiras, ele sofreu demais com o Dudu. Ok, era o Dudu. Eu me lembro claramente de um gol que a gente sofreu por causa do Rodinei na era Dorival, que foi exatamente contra o Corinthians. Que foi um jogo que o Flamengo foi com o time, exatamente, um gol contra, mas que sai de um cruzamento que, querendo ou não, quem deveria proteger talvez ali de uma forma um pouco melhor seria o próprio Ayrton Lucas, e naquela situação conseguiu sair o cruzamento. Ali tu tá passando pano aí, porque não, sozinho, Osório. Foi um erro grotesco, isso é claro. Mas eu acho que tem uma relação, sim. Eu acho que o que a gente ganhou ofensivamente em todo esse período com o Dorival, os gols importantes que saíram,
A gente poderia lembrar do gol de bicicleta do Pedro, a gente poderia lembrar do gol do Gabigol na quarta de final de Libertadores. Então, É como eu falei, ele é um bom ponta-burro. O problema é que ele joga na lateral. Não, eu não acho que ele esteja tão burro ofensivamente. E eu, como eu falei... Não, ofensivamente ele é bom. É isso que eu tô falando pra tu. Ofensivamente, ele é bom. Eu não nego que ofensivamente ele é bom. Você falou da passagem dele pelo Internacional. Até na passagem dele pelo Internacional, muitas vezes ele caía até pelo meio, às vezes, atacando de diagonal, como é o movimento do Ayrton Lucas. Ele fazia esse movimento bem. Ofensivamente, ele evoluiu. Até porque o Rodinei, antes da passagem pelo Internacional, ainda era pior. Ele chegava lá e só voltava a bola. Era o jogador parede, batia a bola nele e voltava. Batia e voltava. Era inacreditável. Era um negócio horrível, sofrível. Mas, é como eu te falei, é uma questão meio de relação de perde e ganha muito perigosa. Entendeu? Que nem sempre compensa. Porque se ele não tiver tinindo fisicamente e se não tiver o espaço, nem vai compensar tanto assim. Entendeu? Não, mas então, eu acho que... Vamos lá. Eu acho que esse espaço, ele surge naturalmente. É aquilo que eu falei. Você tem Everton Ribeiro por dentro, João Gomes, aí no caso Vidal, Arrascaeta, Gabigol, Pedro. E detalhe, tem dois desses caras, o Gabigol e o Everton Ribeiro. Eles têm a tendência de vir de fora para dentro. Ou seja, eles expandem ainda mais esse espaço que naturalmente se cria pelo adversário se concentrar para definir por dentro. Então, na estrutura que o Flamengo ataca, esse espaço normalmente vai existir. Então, acho que inclusive, o fato de você ter esse jogador é importante. E, de novo, o risco, ele existe. Ele é inegável. E grande. O quanto esse risco está se pagando? Para mim, ele está se pagando. Para mim, ele... Por hora tá. O meu medo é esses momentos afunilados, sabe? Porque, tipo assim, não é uma conta de 2 mais 2 assim simples. É aquele negócio. Infelizmente, é um caso Andréas. O Andréas, antes da final, né, ele estava indo muito bem. Ele teve um erro. Só que foi o erro. Esse é o meu medo do Rodinei. Entendeu? Tipo assim, se fosse um campeonato de pontos corridos, eu tava cagando. Por quê? Porque num jogo desse contra o Corinthians, por exemplo, eu vendo as análises táticas, né? O Flamengo ele fez muito 3 contra 2, justamente nessa parte do campo, porque e o Rodinei, e o Gabigol, que ia cair para o lado direito, né? E tinha a aproximação natural do Everton Ribeiro. Não surgiu tanta coisa assim, por causa que o Fábio Santos conseguia cobrir o espaço, o Roger Guedes estava voltando bastante, né? E aí, se não me engano, acho que era o Fausto Vera ou era o Duqueiroz, que estava fazendo um bom balanço defensivo para o pessoal não se criar lá, mas se fez muitas vezes 3 contra 2, que era o Roger Guedes, o Duqueiroz e mais o Fábio Santos contra o Rodinei, Everton Ribeiro e Gabigol, né? Mas, tipo assim, se ele estiver bem, ele vai conseguir afundar esse cara e ele vai nem sequer ser atacado por ali, de tão raro que vai ser ele ser atacado por ali. O meu medo é esse fator caótico, entendeu? Não é o tático, não, sim, é o caótico. Você até falou isso. Eu fiz algumas associações assim. Aqui, esse lado esquerdo do Corinthians, ele pode ser problemático para eles, porque o Fábio Santos não é esse lateral tão bom em termos de... 37 anos, né, pai? Isso, também, mas assim, ele tem, acho, a idade do Felipe Luiz, né? E ele não tem essa leitura defensiva do Felipe Luiz, se tem 2 contra 1, ele vai saber se virar. Muito, muito pelo contrário. Se ele tiver no mano a mano, ele já não vai saber se virar. Então, assim, tem esse ganho do Rodinei, claro. E esses 3 contra 2 vão ser muita vantagem para a gente. Até porque, além disso, como o Roger Guedes ele tem que voltar, o Roger Guedes é a principal arma ofensiva do Corinthians para se associar com o Yuri Alberto. Assim, eles têm a construção do Renato, tem o Adson, que é um jogador que abre mais o campo, mas em termos de jogador que se associa com o Yuri Alberto para fazer tabelas, para jogar em profundidade, esse cara é o Roger Guedes. E, então, o Roger Guedes recuado é muito bom, porque ele não vai dar essa profundidade que ele precisa dar. Mas, ao mesmo tempo, o que me preocupa é assim,
Se a gente tivesse o João Gomes para esse jogo, tranquilo, para mim, pode botar o Rodinei que sim, vai ser muito tranquilo, porque a gente vai ter toda a recuperação em campo de ataque que o João Gomes dá, a gente vai ter toda a cobertura de espaço que ele, junto com o Thiago Maia, dão. Só que sem o João Gomes, para mim é uma incógnita muito grande como é que esse time vai se comportar para justamente o que o Osório falou. O time ele se comporta para esconder esse erro. Da mesma forma que a gente vai chegar nesse tema logo mais, que são os dois zagueiros, da mesma forma que o time precisa se comportar para esconder os defeitos desses dois zagueiros, ele também tem que se comportar para esconder o defeito do Rodinei. Isso é uma questão de balanço tático que o Dorival leu muito bem como é que esse time tem que fazer. Isso, assim, eu não estou falando só porque é o Rodinei. Qualquer outro jogador, todo jogador tem algum defeito. Então, o time, taticamente, ele tem que se moldar para esconder aquele defeito de cada um desses jogadores. Só que esse molde, ele é feito com o João Gomes. O João Gomes é peça fundamental nesse molde. E aí, sem o João Gomes, assim, é uma incógnita de como o time reage. Porque quase sempre, quando a gente vê, principalmente no segundo tempo, vai sair o João Gomes, vai entrar o Vidal. Sai o Rodinei, entra o Mateuzinho. Quase sempre juntos. E até se for trocar um ou outro, logo depois a outra substituição acontece também. Então, assim, é um intervalo de tempo muito curto que tem para esse time com o Vidal e só o Thiago Maia protegendo e o Rodinei no lado, é um intervalo muito curto que a gente viu isso acontecendo. Entendeu? Vocês acham muito esquisita a ideia do Vidal só substituir o João Gomes taticamente falando? Por exemplo, assim, muito se fala, por exemplo, do lado direito do Corinthians, porque tem o Watson, né, que eu acho um bom jogador, né? Tem o Fagner, que é um excelente lateral, e tem mais alguém lá que eu não estou bem lembrado, às vezes o Yuri meio que dá uma queda por lá também, né? Pelo que eu vejo, né? Enfim, só que, por exemplo, o Watson, ele é esse cara veloz? Ele é esse cara veloz, mas eu acho que ele vai estar muito afundado na defesa, então ele vai ter que correr muito campo para conseguir chegar até lá, né? E aí o outro jogador é o Fagner, que apesar de ser muito bom, ele tem uma idade também já avançada. Idade avançada por idade avançada, o Felipe Luiz tem, o Vidal tem também. Então, de repente, você conseguir só fazer uma nuance tática de colocar só o Vidal no lugar do João Gomes, uma mudança simples, não seja tão sacrificioso, não sei se é o termo correto, não seja tenha tanto sacrifício para o Vidal assim, até porque ele, em tese, está se preparando. Eu acho, sinceramente, que o Vidal vai estar assim motivado assim ao máximo, porque ele, literalmente, quando ele dava aquelas cavadas dele de vir para o Flamengo, ele citava isso, que ele queria estar em uma final com o Flamengo no Maracanã. Tem toda essa questão aí recente dele, né, do pai dele. E a gente sabe que, não sejamos francos, que quando você está muito motivado psicologicamente, cara, até o cansaço físico você consegue superar, né? E tendo em vista que ele está se preparando para esse momento, eu acredito que talvez não seja tanto sacrifício assim, ele, pelo menos durante parte do jogo, só substitui o João Gomes. Aí, se ele cansar, aí já é outro cenário, né? Mas é como eu falei para vocês, se ele cansar, do outro lado tem o Corinthians que sempre se cansa. Sempre se cansa. São poucos jogadores jovens que tem no Corinthians. O meu problema é com o cansaço do Vidal, a questão física de cansaço, olha só. E eu não estou dizendo também, eu não entendo porque que muito comentarista, abre parênteses, Roger Flores, falam que o Vidal é um jogador que não entrega defensivamente. Como assim? Eu nunca entendo isso. Tipo, ele era um volante, ele já foi primeiro volante, ele era um cara que tinha muito poder. Já foi zagueiro. Já foi zagueiro? Foi zagueiro. O que você pensar, ele jogou, cara. Ele só não tá Enfim, assim, ele era um cara com muito poder de marcação e ele se destacava na Juventus, porque ele era, no Bayern também, porque ele era um cara que fazia tudo ele fazia. Tipo, você fala uma coisinha que um jogador de futebol precisava fazer, ele fazia. É o famoso todo campista. E assim, e era tudo que ele fazia tudo muito bem. Por isso que ele já chegou a ser assim, se não o melhor, um dos melhores volantes do mundo, talvez o melhor, na época ali do Bayern, da Juventus. Só uma curiosidade,
teve... É claro, isso é um julgamento até meio, às vezes, falho, mas teve uma época, ali, acho que 2015, 2016, que no FIFA, se você pegasse o somatório de atributos gerais, o Arthur Vidal ele era o jogador no mundo que tinha no FIFA o maior somatório, ou seja, de habilidades no todo. Mais que Messi, Cristiano, essas coisas. Porque ele era um jogador muito completo. Tipo isso. Eu lembro se ele era 88, 87. Eu lembro que ele era roubado também no FIFA. Era uma representação do quão completo era o Vidal. Claro, muito disso já se perdeu hoje. Ele obviamente não é o mesmo jogador. Até porque se mas para a realidade da gente... Sim. Não, sim, assim, então, nesse quesito, eu nunca entendo por que eles falam isso. Assim, ele é um jogador que tem um desarme muito bom. Chama-se bairrismo, mas tudo bem, a gente vai entrar nesse assunto. Eu não acho, eu acho simplesmente ignorância mesmo. Mas a grande questão é que o João Gomes, ele fisicamente, ele não em comparação ao Vidal, mas em comparação à média, ele é tão acima e ele é tão bom em desarticular um contra-ataque adversário, ele é tão bom em contra-pressão, né? Naquele pressing pós-perda, que é esse detalhe que para mim faz a diferença, entende? Eu não estou dizendo que é a questão de o Vidal vai cansar, o Vidal ele não consegue marcar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que especificamente para as situações de cobrir espaço e pressão pós-perda, o João Gomes ele entrega muito para o nosso time, coisa que o Vidal não tem essa capacidade hoje de fazer com tanta habilidade. Sim. Mas assim, eu acho que o Vidal ele vai ser o cara que ele vai conseguir compensar com leitura de espaços para este jogo. Uma coisa é você fazer isso no campeonato inteiro, mas para este jogo, eu acho que ele consegue, com a leitura de espaços, substituir o João Gomes de uma forma diferente, não entregando o que o João Gomes entrega, mas taticamente exercendo a função e conseguindo exercer os poréns, os melhores dele, né, da melhor forma possível. Acho que a única coisa que impede ele conseguir assim, ser aquele cara realmente que ele é ofensivamente é porque, como ele joga no lado esquerdo, eu sinto que ele ainda tá torto, tipo assim, a finalização dele, o melhor passe dele não é daquele lado, entende? Ele tem que orientar o corpo dele para conseguir uma finalização melhor, tem que orientar o corpo dele, e é aqueles milissegundos que fazem uma diferença. Né? Se ele jogasse pelo lado direito, seria com certeza melhor. Porém, né, tem o Everton Ribeiro e eu não vou trocar. Eu quero fazer só mais um... Mas ele não jogava pelo lado esquerdo na Juventus? Quando era o Pogba e o... Quantos anos mais novo? Não. Assim, tinha variações. Não? O que era o normal era a gente ter o Pirlo no centro, sim, o Vidal na direita, o Pogba na esquerda. Sim, o que aconteceu? Vamos lá. Só aí traçar um pouco paralelo histórico. Vale a pena, até porque a gente está no cálculo, né? Então... Quando não tinha o Pogba em campo, e você tinha o Marquísio era privilegiado de jogar na direita, o Vidal jogava na esquerda. Inclusive, tem um gol no clássico que é fantástico, que é um lançamento do Marquísio, se não me engano. O Vidal dentro da área, dribla 2 e faz o gol. Eu não lembro se é contra a Inter ou contra o Milan, mas enfim, um golaço. E aí, quando chega o Alegre, o time ainda jogava no 3-5-2, mas ele perde um dos zagueiros por lesão. Se eu não me engano, é o Barzagli. O Barzagli fica uns 3 meses lesionado. E o time ele passa a jogar no 4-3-1-2. E aí o Vidal, ele passa a jogar como camisa 10. Seria o papel ali do Arrascaeta, por assim dizer. E curiosamente, na mesma época, ele jogava assim também na seleção chilena. Então foi algo que... Enfim, eu não sei quem fez isso primeiro, se foi o Sampaoli ou se foi o Alegre, mas o Vidal jogava como camisa 10 também. A gente estava elogiando aqui muita coisa sobre o Vidal, sobre como ele era um jogador completo, mas tem uma coisa na carreira dele, que é um histórico, que pode... Então, exatamente que eu ia entrar. Ele, em alguns momentos, ele é um cara muito pilhado, muito enérgico. Ele tem alguns pênaltis desnecessários. Ele tem expulsões desnecessárias. Tem jogo que ele toma amarelo
e ele fica dali reclamando, dali dando entrada. E é uma coisa que, por exemplo, o João Gomes tem. Cara, o João Gomes, ele leva o cartão amarelo, ele passa o jogo todinho, ele dá mais uma entrada e ele para. O Vidal, ele nunca foi de parar. Ele bate o jogo todo, se ele tiver que bater. Se ele tiver que bater, ele bate. E, às vezes, ele toma o segundo amarelo. Então, assim, é um risco. O Eduardo Melo tinha até perguntado se a gente estava comentando sobre os pontos de João Gomes e Vidal. A gente já comentou um pouco no início da live. Acabou que surgiu a oportunidade e o assunto se estendeu. Vocês querem fazer mais alguma observação em relação ao tema? Falar de mais alguma coisa? Vou introduzir um outro assunto, mas vou entrar nessa questão do cartão. Cara, essa questão do cartão, sinceramente, se a gente for se preocupar com isso, a gente tá fudido. Por quê? Vidal é assim, né? O João Gomes saiu porque é assim. Se ele não tivesse tomado o cartão como ele tomou, teria tomado o cartão na outra entrada, né? O Gabigol não preciso nem citar. Preciso? Não preciso, né? O Davi Luiz, pela questão física, muitas vezes o Davi Luiz opta por fazer faltas que levam cartão, né? E o time do Flamengo como um todo é um time muito desequilibrado mentalmente por vezes. É um time que consegue perder, assim, se destemperar muito facilmente. E é um time que não sabe fazer falta. O Flamengo não sabe fazer falta. Isso é um fato. Não sabe fazer falta mesmo, não. Não sabe fazer aquelas rodas ali de falta ali, né? Como é que é o nome que o pessoal fala? Cada um faz uma faltinha ali e tal, aquela rodízio. Coisa, ficar picotando o jogo. Obrigado, rodízio, tá tentando lembrar o nome. Não sabe fazer rodízio, não sabe fazer falta como um todo. Isso é uma coisa que a gente tem que lidar não só com o Vidal, a gente tem que lidar com o Flamengo. No Flamengo, a qualquer momento, a gente está sujeito a chuvas e tempestades, trovoadas e todo tipo de coisa, porque sempre tem um esquentado que decide fazer uma idiotice. Aí no banco você ainda tem um Marinho da vida que é completamente capaz de entrar e fazer cagada também. O Rodinei também não é um cara que, nossa, é super controlado mentalmente, gosta. Eu acho que ele é. Aquele caso do Inter foi acaso na carreira dele. Não tô falando sobre o caso do Inter, tô falando que ele é um cara que, tipo assim, ele fica revoltado fácil. Entendeu? Se ele pegar um técnico, um árbitro que goste de aparecer, vai se fuder. Entendeu? E fora as várias outras expulsões situacionais, tipo o Léo Pereira já foi expulso. O Léo Pereira, só você lembrar da Libertadores passada, Flamengo passando para a final, 2-0, ele falou assim, só dá uma cotovelada no cara. Entendeu? Esse é o time do Flamengo. E se eu virar uma cotovelada aqui, o que acontece? Eu vou testar. Pá, do nada, entendeu? O Everton Cebolinha esses dias foi expulso, então, tipo, é uma coisa que acontece com o Flamengo. O Everton Cebolinha, enfim, eu posso estar falando uma parada que vai soar muito estranho. Lá vem, gente, por favor, grave esse momento. Quer ver? O Cebolinha, ele sempre dá um jeito de não jogar contra o Fortaleza. Ele sempre... Ou ele tem uma lesão, ou ele fica suspenso. O Cebolinha, ele é torcedor doente do Fortaleza. Então, tipo assim, eu acho que... Eu não duvido dele ter alguma naquela confusão. Dá um jeito de não jogar contra o Grêmio, quanto mais o técnico. O cara que é torcedor do Fortaleza... Enfim... Não faz diferença, entendeu? Mas olha, aí eu vou introduzir o segundo assunto que eu tinha falado. Os senhores querem fazer alguma ponderação, se vocês estão preocupados ou não, e aí já vamos entrar no assunto dos zagueiros, com o senhor Léo Pereira, e já podem aproveitar o assunto e entrar na questão do Fabrício Bruno, se quiserem, mais uma vez. Vamos lá. Primeiro de tudo, a zaga Davi Luiz e Léo Pereira, ela encaixou muito bem, e ela encaixou muito bem com a ideia do Flamengo, que era o quê? Às vezes você vai pressionar e você deixa essa bola, teoricamente, às vezes picotada, porque o adversário vai rifar, e eles são zagueiros que têm iniciativa, eles são zagueiros proativos, eles não são zagueiros, que eu diria assim, reativos. Eles vão para o duelo, eles vão tentar a interceptação, eles vão quebrar a linha, eles vão perseguir. Os dois têm isso, e por um bom entendimento que eles criaram, eles têm uma noção de, tipo assim, se ele saiu, eu vou ficar para cobrir. Se o outro saiu, eu vou ficar para cobrir. Os dois têm essa proatividade.
O Fabrício, ele já não tem tanto. O Fabrício ele já é um pouco mais comedido, ele já é um pouco mais cauteloso. O Fabrício ele me lembrou muito. Aí muita gente pode achar que, enfim, eu vou estar comparando pelo nível e tudo mais, mas por característica e apenas característica, ele é um zagueiro cauteloso como o Van Dijk. Um zagueiro que não toma iniciativa. Ele muitas vezes é um cara que temporiza, ele não faz tantas interceptações. Mas, para mim, o Fabrício é o que está atuando em melhor nível, em maior nível. E não é uma questão que, tipo assim, os outros estão embaixo. O Léo Pereira deu até algumas oscilações. Ele foi mal contra o Fortaleza, ele foi mal contra o Cuiabá, e ele teve mais uma falha aí recente, que foi contra... Eu não lembro agora. Foi o Cuiabá mesmo. Não foi? Foi o Cuiabá? Acho que foi contra o Cuiabá que... Não, Cuiabá não, Goiás. Enfim. Ele é um pouco mais sujeito a oscilações, o Léo Pereira. E o Davi Luiz... O Davi Luiz... Não, o Davi Luiz acho que tá muito bem até com o Dorival, mas o Davi Luiz, eu tenho percebido isso, e eu não estava notando tanto, mas quando eu fui editar vídeo dele, para mim ficou muito claro. Ele está tendo dificuldade em embates individuais, principalmente em situações que venham por baixo. Então ele está sendo muito faltoso. Se você pegar a relação desarmes e interceptações, se você somar o que ele tem por jogo, é praticamente o número de faltas. Ou seja, ele faz mais faltas do que ações defensivas exitosas, por assim dizer. Que é uma coisa que é um lance que é sintomático disso aí que você está dizendo, dele não conseguir cortar bem por baixo. O drible que ele tomou do Yuri Alberto, que foi salvo pelo Thiago Maia. Aí que eu vou entrar. Mas ele vem defendendo bem a área, ou seja, rebater cruzamentos, é muito bom. Compensar. E ele é muito fera construindo. E ele não só é muito fera, como ele tem, tipo assim, ele tem uma ambidestria, ele tem recurso tanto de condução quanto de bola longa, acha passe entre linhas, ele orienta, então ele é uma liderança também. Ele com bola é completo. E, querendo ou não, é um zagueiro que defende bem a área. Então você junta duas boas características, que, tipo assim, que nisso ele posso até dizer melhor do que o Fabrício. Mas qual é a questão? Para mim, o Fabrício é um zagueiro que é muito sólido defendendo a área. Ele é o nosso zagueiro mais rápido. Ele é o que recupera a profundidade melhor. Ele é o zagueiro fisicamente mais imponente. Ele, de início, eu achei meio tímido nisso, mas ele cada vez vem construindo melhor. Sei. Não, de início me incomodou um pouco, mas ele vem evoluindo. Ele vem evoluindo nisso. Ele cada vez mais vem construindo melhor. E ele também me parece, nesse caso, um cara que assume a liderança. A entrevista no último jogo, o repórter foi perguntar: você se surpreendeu com essa assistência? E ele disse: no Bragantino eu tenho 3 ou 4 assistências iguais. Ou seja, era um padrão. Mas o repórter meio que... foi uma surpresa querer passar esse ar na entrevista, perguntou: mas é para você uma surpresa o Cebolinha fazer uma jogada dessa? Aí ele disse: não, eu oriento os atacantes para fazer esse movimento, entrada de diagonal, não sei o que. Ou seja, ele tem uma noção tática, não só das coisas que ele tem que fazer no papel dele, mas de orientar jogadores. E, por exemplo, um jogador como o Cebolinha, que jogou na Europa, que passou por seleção brasileira, naturalmente o Cebolinha tem muito mais renome do que o Fabrício Bruno. Mas ele assume esse papel de liderança com um jogador como esse. Então, assim, eu acho que é uma questão de tempo. Ele é o nosso melhor zagueiro. Para mim, ele é o nosso melhor zagueiro. Eu acho que em algum momento ele vai ter que tomar essa vaga. Não sei se vai passar o Davi Luiz para a esquerda, não sei se vai sair o Léo Pereira, mas não dá para não ter esse cara. Ele é muito sólido. Que pesa um detalhe interessante que tu falou, sobre essa questão da liderança dele, ele tomar esse papel. Se não me engano, ele faz parte daqueles grupos de melhoramento, né, do jogador, esqueci o termo agora. Tem uma empresa que é a Outlier. Inclusive, não é só ele, o Mateuzinho também é cliente. Pois é. Então, tipo assim, se pá, ele é um cara que ele já é orientado por esses caras para usar isso. Então, ele tem toda uma orientação de fora, que ele que pesa,
que não tira o mérito dele, pelo contrário, eu acho que aumenta o mérito dele, justamente por ele ter essa visão de que ele pode melhorar e deve procurar mais informações para ficar cada vez melhor. Você procurar o exterior, né, algo para melhorar o seu interior. É muito importante para o melhoramento dele. Entrando já nesse assunto aí, interrompendo o Garcia, né, que acho que ia falar agora, eu entendo isso que você está falando, inclusive assino embaixo. Eu acredito que para essa final não vai ser mudado. Tenho ali meus medos do Léo Pereira, às vezes até do Davi Luiz, porque eles são muito cheios de rateios, assim, de do nada fazer uma besteira, né, uma coisa pequena ali e tal, tipo aquela cabeçada aquele ridículo que ele errou, né? Mas, vendo as análises táticas para vir fazer essa live, eu percebi uma coisa que eu já tinha noção, mas que ficou ainda mais evidenciado após eu ver isso daí, de que esses caras são importantíssimos nesse jogo, porque eles são os caras que estão criando o jogo do Flamengo. Né? Porque o que acontece? O Corinthians afunda no 4-1, 4-1, né? Por vezes, o próprio Yuri Alberto desce para marcar o Thiago Maia, e só sobrou para o Flamengo criar com eles. O que não é de todo um grande problema, porque eles são excelentes construtores. E a gente tem um cara que é um zagueiro canhoto, que também é um diferencial, né, na hora de encontrar esses passes. Ambos sabem conduzir a bola para além da média para um zagueiro, principalmente o Davi Luiz, né? Poucos sabem finalizar, o Davi Luiz até sabe mais, mas no Flamengo não tinha tido muita sorte. Mas eu acho também, como você, que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, até o Fabrício Bruno assumir. Também não sei se seria jogar o Davi Luiz para esquerda, ou só entrar o Fabrício Bruno para o lugar do Davi Luiz, etc. Eu acho que, assim, em um futuro, não vejo isso acontecendo, mas vai que não me surpreenderia se fosse instituído o esquema com 3 zagueiros. Faria muito sentido para mim, né? Mas não acho que vai acontecer. Enfim, mas acho que para essa final, de fato, não vai mudar nada. Vai continuar dessa forma. E é isso. Passar a palavra para o Garcia. Então, sobre essa questão do Léo Pereira, complementando o que o Anderson falou da importância, tem também uma questão que o Rogério ele falava muito, que ele gostava muito, que é o zagueiro que sabe conduzir a bola. E o Léo Pereira tem muito bom critério nesse sentido, de entender, por exemplo, assim, o Flamengo quase sempre faz a saída de 3 com o Thiago Maia recuando, né? E se o Thiago Maia é o cara fixado na marcação, se a marcação decide bloquear o passe para o Thiago Maia, por exemplo, para que a saída não saia com o Thiago Maia, tanto o Léo Pereira quanto o Davi Luiz, eles sabem se eles precisam ou dar o passe entre linhas, ou fazer um lançamento para o outro lado, ou dar o passe em diagonal aberta, ou conduzir a bola para passar da primeira linha e atrair a defesa adversária. Eu vejo o jogo com meu pai, e aí eu vejo muitas vezes meu pai ele fica revoltado, porque ele não gosta que o jogador pega na bola e conduza. Ele acha que o jogador tem que sempre pegar na bola e tocar. Pega na bola, toca. Então, por exemplo, quando o Everton Ribeiro pega na bola e gira para buscar uma condução, para atrair marcação, ele não entende que, às vezes, ele está conduzindo para o jogador chegar próximo a ele e liberar um espaço do jogador que está na frente. Então, assim, o Léo Pereira tem muito disso. Ele pega a bola mais recuado, a marcação fixa nos outros dois para que ele não consiga sair jogando com os zagueiros. E como ela sai nos outros dois, ele quebra a linha muito fácil só conduzindo a bola e interpretando que ele precisa atrair um jogador do meio de campo. Se ele atrair esse jogador do meio de campo, alguém na frente vai estar livre. E ele também tem essa interpretação de quem é esse cara que está livre e quem é esse cara que ele precisa tocar entre linhas. Eu não vejo tanto isso no Fabrício Bruno, por exemplo. Acho que o Fabrício Bruno é um cara que tem todos esses atributos que o Osório falou,
Eu acho que ele é o que melhor está performando, sim, entre os zagueiros. Mas também tem a questão de entrosamento. Ele é o melhor que está performando junto com o Pablo. Como é que seria a dinâmica dele com o Davi como dupla? Porque é diferente você... um cara que ele está individualmente muito bem. E aí, assim, o Pablo fez uma boa partida até o último jogo, mas ele não é um jogador que tem uma regularidade. Tem muito jogo do Pablo muito ruim. E que o Fabrício Bruno precisa jogar pelos dois, muitas vezes. Que o Davi, assim, o Davi não tem. Mas ainda que sejam partidas ruins do Pablo, é um zagueiro muito diferente desses outros dois, dos outros três que a gente está falando, né? No caso dos outros dois, porque eu estou excluindo o Fabrício. Mas assim, tanto do Léo Pereira quanto do Davi. Então, funcionar como dupla, Fabrício Bruno e Davi ou Léo Pereira, é muito diferente de funcionar como dupla. Fabrício Bruno e Pablo. E esse entrosamento não é algo que o Flamengo está pronto para agora. Não é algo que, tipo, chegamos numa final, vamos trocar o zagueiro, porque é o cara que está jogando melhor e só. Não acho que é assim que funciona, entendeu? É como o time como tem essas relações. Então, vamos lá. Para a final da Copa do Brasil, acho que é impensável essa mudança. Acho que não vai acontecer. Para a Libertadores, muita gente quer, talvez, muita gente fala do Varela, e muita gente já abriu ali uma dúvida em cima do Léo Pereira. Mas eu gostaria de lembrar uma partida. Primeiro, o Fabrício Bruno e o Davi Luiz eles jogaram juntos no primeiro semestre. Então, algum entendimento eles têm, embora que não tenha sido nem o melhor momento do Davi Luiz, nem o melhor momento do Fabrício Bruno. Mas acredito. Eles não jogaram juntos com o Dorival. Mas o Fabrício ele jogou junto em alguns momentos com o Léo Pereira. E foram jogos muito bons. Teve na Copa do Brasil, que ele entrou e jogou 45 minutos, e teve o jogo contra o Atlético Paranaense, que foi um jogo que os dois foram muito bem. Se não me engano, o Davi Luiz estava suspenso para aquela partida. Mas eu acho que é algo que pode ser pensado, se não para essa temporada, mas para a próxima, dele ser o nosso zagueiro titular. E, enfim, acho que é isso. Vocês querem já dar prosseguimento ou vocês têm mais algum tópico para a gente estar comentando? Porque senão a gente já faz o que eu lembrei agora. Não, depois disso a gente faz os palpites aqui para a final, tentando não zicar. Eu detesto o palpite, cara. Eu detesto também, cara. Não, mas o público pediu, cara. Nossa. O público está pedindo. Entretenimento. Eu odeio. Mas, enfim, se você tiver mais um tópico aí, diga lá, Anderson. Cara, eu tava vendo as análises, como eu falei, eu não acho que necessariamente seja uma boa ideia o Flamengo fazer marcação alta o tempo todo como estratégia para esse jogo. O tempo todo que eu falo assim, é o máximo possível, né? Porque ninguém passa o jogo todinho marcando alto. Por quê? Apesar de que os caras do Corinthians não tenham uma boa saída, não tenham ali uma saída limpa, o que acontece a gente perdeu o João Gomes, que era um cara fundamental nessa movimentação para você conseguir, né? Porque acontece, entre aspas, os três da frente atrapalham e o pessoal do meio de campo que recupera a bola, né? A grosso modo falando. Então, e o João Gomes era muito, muito importante nesse sentido. Porém, a saída do Corinthians é uma saída de 4+1 por vezes 4+2. Então, dificilmente os três da frente vão conseguir tomar essa bola. E quando essa bola passasse por eles três, você não ia ter um João Gomes com um movimento de desarme tão bom, tão limpo, para conseguir tomar essa bola, entendeu? Então, basicamente, eles iam só se desgastar e serem batidos facilmente. Eu acho mais eficaz o Flamengo fazer isso de forma situacional e, por vezes, abaixar as linhas para forçar eles a sair para o ataque do que necessariamente o Flamengo fazer isso como um movimento de estratégia o tempo todo. Eu só acho perigoso baixar a linha com o Rodinei, cara. Eu acho muito perigoso. Exato. Tendo Rodinei não só... Você tem um ponto. Eu não tinha pensado nisso. É um fato. Isso é um fato. Mas o Rodinei estar em campo é perigoso como um todo. Então... Não, mas é diferente.
É um fato. Você tem um ponto aí que é fato. Mas, basicamente, é porque, assim, a tendência que eles sejam facilmente superados é um fato, sabe? É muito facilmente superado. Até porque o Pedro, por exemplo, ele tem ali uma capacidade de pressão? Tem, mas não é grandes coisas. O Arrascaeta e o Gabigol já é melhor, entende? E como você ainda perdeu uma peça fundamental nesse mecanismo de marcar alto, você fazer isso como uma estratégia para você tomar a bola em uma parte do campo mais próximo ao gol, não se caracteriza necessariamente como uma estratégia o tempo todo. Eu acho que é mais eficaz a gente fazer blitz e, às vezes, baixar as linhas para forçar eles a fazer a saída, do que necessariamente a gente tomar isso como uma estratégia o tempo todo. Mas vamos lá. Eu acho que tem uma questão importante, porque é o seguinte, a saída é 4+2, 4+1, mas isso não necessariamente significa sempre que eles vão ter vantagem. Preste atenção. Você tem aqui os 4 defensores, os 3 atacantes, se a bola está com o goleiro, o que tende a acontecer? Você ter esses 3 dividindo referências. Ou seja, o Arrascaeta se situa entre os 2 zagueiros. O Pedro se situa entre um zagueiro e um lateral. O que o Garcia me ensinou que é os gaps, né? Está nos gaps. O Gabigol se situa entre o lateral e o zagueiro. Ou seja, você gera uma indefinição, certo? E a partir do momento, essa bola ela não vai ficar tipo assim, só pelo centro, ela vai fluir, ou seja, a bola foi para o lado esquerdo. O que acontece? O Gabigol marca o Fábio Santos, o Arrascaeta marca o Balbueno, o Pedro marca o Gil. O Fagner virou homem livre. Tá, beleza, o Fábio Santos vai achar ele lá do outro lado, pressionado, não é fácil. Então, tipo assim, alguns times conseguem bater isso. Por exemplo, o São Paulo... Palmeiras é muito bom nisso. Sim, o São Paulo conseguiu fazer isso muito bem contra o Flamengo, muitas vezes. O São Paulo criou muito problema para o Flamengo, por quê? Porque eles tinham 2 zagueiros muito hábeis, que conseguiam bater a pressão, até porque... Não, enfim, polêmica da parte. O Léo Pelé, vai lá, defende o Léo Pelé aqui, vai lá, defende o Léo Pelé. Toda live tem que falar do Pelé. Tem que falar do Léo Pelé, cara. Não, mas ele jogou muita bola naquele jogo. E o Jandrei, por mais problemas que eles tinham, muitas vezes eles voltavam no Jandrei e o Jandrei dado no lateral. Então, tipo assim, o cara saía livre. O Cássio, ele me parece um goleiro que ele é bom naquelas reposições longas. Aquelas... Com a mão. Ele pega com a mão. Não só com a mão. Às vezes ele pega e vai dar aquele chute. Ele defendeu, tá aqui, aí ele solta e vai dar o chutão, aquela fatiada. Então, assim, ele pega com a mão e dá um chute. Mas assim, sim, pegando a bola com a mão. Mas na construção ali pé em pé, não é a dele, não é a do Gil, não é a do Balbuena. Então, eu acho que vale a pena sim correr esse risco. Acho que você expor o Rodinei a um bloco baixo é pior. Mas é aquela, futebol é cobertor curto. Então, tipo assim, eu posso estar comentando aqui que o Cássio não é tão bom, mas não dessa ele acha o Fagner acelera e um 2 contra 1 ali pode sair gol dos caras. Pode acontecer, tá ligado? É futebol. Mas eu acho que vale correr esse risco. Acho que dá para trabalhar. E é isso. Garcia, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, se falar sobre isso, assim, o único jogador que eu vejo com capacidade para fazer essa virada de jogo no Corinthians é o Renato Augusto, que é um jogador muito bom nisso, que assim, é uma das principais características dele, essa virada de jogo. Só que o Flamengo vai estar completamente preocupado em fazer essa marcação pressionada no Renato quando ele receber a bola. O Duqueiroz até tem uma certa habilidade para fazer essas viradas de jogo, só que ele não é tão bom em dominar, girar e tomar ação rápida. Não é muita dele. Ele faz o passe muito bem, só que ele não tem essa agilidade para receber e virar e fazer esse passe. Então é mais tranquilo. Então, tendo uma marcação bem concentrada no Renato, o Corinthians pode ter muita dificuldade para fazer essa virada. O Renato Santos ainda faz, só que ele só vai ter um lado para jogar. Né? Aquele lance a gente sempre fala muito do estilo Simeone de marcar, de você usar a linha lateral como um marcador extra, essas coisas todas. Então, se a bola estiver no lado esquerdo, o jogador que está
no extremo do esquerdo ele só tem 3 direções, porque a esquerda ele não pode chegar mais para a esquerda, que ele já está, a linha Na virou linha. mais um. Então, assim, é muito mais difícil para ele. Agora, o jogador que está no centro, ele pode virar, ele pode continuar a jogada de lá. Então, assim, se a bola tiver, se a marcação tiver bem concentrada no Renato, o Flamengo pode ter muito mais tranquilidade para fazer essa marcação. Se o Anderson não for acrescentar nada, vamos para os palpites. Vamos para os palpites? É porque ele estava no mudo aí. Mas... Acrescenta aí para a gente esquecer esses palpites. Não, acho que já tá dando quase 2 horas, tá bom aqui. Cara, eu vou de 2-1. Acho que a gente vai ganhar. A gente abre o placar, abre 2-0, mas no finalzinho a gente toma aquele golzinho para ficar no susto, ficar naquele sufoco, o zagueiro rebatendo. E eu vou dar o palpite de... Cara, o Pedro tá muito na estrela. Acho difícil não apostar no gol dele. Mas como eu botei só 2, eu vou de Gabigol e Everton Ribeiro. Gabigol e Everton Ribeiro. Um gol do Renato Augusto pro Corinthians. Anderson, com você. Cara, eu vou de 2-0, certo? Vai ser aquele jogo que, tipo assim, quando a gente assistir o jogo, a gente vai ficar lá trancado o tempo todo, mas quando a gente vê para trás e assistir o jogo com mais calma, a gente vai ver que a gente não passou sufoco nenhum, mas que no momento a gente pensava que estava com o coração na mão, a gente vai fazer o segundo gol no final do jogo, certo? E vai ser Pedro e Gabigol. É isso aí, porque o Pedro é estrela e que o Gabigol contra o Corinthians o homem é uma máquina. E agora o Garcia. O meu palpite vai ser igual ao do Anderson, mas eu vou mudar um pouquinho. Vai ser assim, até esse momento de estar nervoso, de ser um jogo que estava tranquilo, estava 1-0, no finalzinho 2-0, só que eu vou mudar o gol do final. Esse gol no final, para ter história, para ter enredo, para ter roteiro do futebol. A gente lembra que ano passado, a grande contratação do ano passado, e que estava para ir para o Corinthians, que é um torcedor do Corinthians e que nunca fez um gol no Flamengo. Davi Luiz. Então, no finalzinho do jogo, Davi Luiz vai se mandar lá para frente. O jogo tá 1-0, ele não tem nem por que fazer isso. Ele vai se lançar lá para frente e ainda vai fazer um gol de cabeça. Já quero esse filme na minha vida. Esse enredo desse filme aí na minha mesa. Cruzamento da Ayrton Lucas. Eu vou botar aqui para ter o print. Garcia 2-0? Isso. É Davi Luiz e quem? Pode ser o Pedro e Davi Luiz. Davi Luiz e Pedro. Aqui, ó. Vou botar. Está registrado. Não, Pedro, Pedro e Davi Luiz. Tem que ser específico. Davi Luiz não tem essa sequência, né? Tem essa sequência. Está registrado. Vou mandar aqui o print no nosso grupo. Agradecer a todo mundo que estava assistindo, agradecer a participação do Anderson, agradecer a participação do Garcia. Passa a palavra para vocês se despedirem e espero que amanhã a gente esteja muito feliz comemorando. Nesse horário ainda vai estar rolando o jogo, mas enfim. Pode ir, Anderson. Quero agradecer aqui bastante aqui, ó. Considere isso um encontro do áudio gigante, entendeu? Tem aqui os 3 indivíduos que gostam de mandar áudios gigantes no grupo. Então, por isso que, não esquisitamente, né? Não estranhamente, nós conseguimos fazer uma live de 2 horas com a pauta única. Então, esse aqui é um grande áudio para vocês. Beijos. Garcia? Enfim, isso aí que é um grande áudio mesmo. Imagina que isso aqui está sendo mandado no WhatsApp. Daqui a pouco vai receber a notificação ali, 2 horas de áudio, para a galera fazer a figurinha do Osório. Mas é isso, um abraço pro pessoal. Eu vou mandar um abraço para minha noiva que ainda está aí na live, tem que fazer o jabá, né? É muito amor. Ela tá ainda. Enfim, é isso. Pois é isso. Valeu, pessoal. Até
Até a próxima. Venceremos. Encerrando aqui a transmissão.